E aí, pessoal, beleza? Começando mais um Bate-Papo Ilustrado aqui. Hoje eu tô com o Afonso e a gente tem uma convidada muito especial, que é a Michelle Alves, da Ubuntu. Ela vai falar pra gente um pouco sobre finanças para artistas independentes, artistas freelancers. Um tópico que a gente recebe bastante pergunta e a gente não tem tanta propriedade assim para responder. A gente tem uma especialista aqui para responder as dúvidas de vocês sobre esse tópico que é muito importante, né? Saúde financeira é para todo mundo, afinal. Olá a todos, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não sei que horas que todo mundo tá vendo a live. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito desse lugar, de falar diretamente com vocês, ter essa oportunidade e quebrar tabus, né? É igual você falou, finanças é para todo mundo, educação financeira é a base. Então, eu sei que é uma defasagem que a gente tem de aprendizado, não só na vida curricular escolar tradicional, mas também nas graduações. Eu faço questão de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou, assim, pronta para essa batina. Bom, acho que antes de mais nada, Michelle, você podia falar um pouco da sua história, né? Como que você caiu nessa especialidade, né? De falar de finanças para artistas, né? E um pouquinho sobre a Ubuntu também, de onde surgiu a ideia da Ubuntu. Bora! Vamos contar. Eu tenho uma média, assim, de 20 aninhos no mercado criativo. Sei no mercado criativo numa gravadora, com músicos, né? Já fazendo burocracia para eles, já tratando desse lugar. E depois fui diretamente para design gráfico, ilustração, para esse mercado. Sempre na área burocrática financeira, dando esse suporte para todo mundo. A Ubuntu surgiu da necessidade dessas pessoas ao meu redor se organizarem. Então eu prestava serviço em um lugar só que tinha uma demanda ao meu redor que sempre recorria às minhas ajudas, falando, você precisa ampliar, você precisa estar disposta para mais gente, né? E aí a Ubuntu em 2019 foi oficialmente aberta, com CNPJ e etc., prestando serviço para demais criativos. Além disso, a gente criou o curso da Ubuntu, que é o Finanças para Criativos, que a gente vai falar aqui também para a galera, que é um curso que também dá informações e de um jeito simples, direto, que o nosso objetivo é sempre o quê? Passar informações para vocês e vocês colocarem em prática, né? De uma maneira mais simples possível. Sim. A gente não quer que a informação seja engessada e que você saia com uma apostila sem saber o que fazer agora, né? A gente quer que olhou aqui, faz ali, literalmente. Então a Ubuntu tem essa história, como Ubuntu oficialmente de 2019 para cá. Antes eu fazia informalmente, né, para alguns, e depois eu abri o leque, e aí a gente está no Instagram, tem site, tem curso online para todo mundo. A minha experiência veio agregando o entendimento da cabeça do criativo. Criativo tem sempre assim, não sou das exatas, né, me deixa fora dessa. O criativo sempre vem com essa defesa, eu chamo de defesa. Mas todo mundo é para exatas, porque todo mundo tem que lidar com dinheiro, né? Desde pequeno, quando você pega a sua primeira mesada, já é o seu primeiro momento ali de lidar com finanças. Então, não tem como fugir. E ainda mais você querendo ser autônomo, querendo ser freelancer, querendo ter vida própria, vida adulta, que eu, né, costumo brincar. Você tem que lidar com seus números e com as suas finanças. Então, esse entendimento da mente do criativo, como funciona, como seria um pouco menos burocrático falar com vocês, é que a Ubuntu surgiu para suprir essa necessidade. Eu acredito que nesses anos a gente está conseguindo, num trabalho de formiguinha, essa sua live vai chegar para muito mais gente, ainda bem. Esse trabalho de formiguinha a gente está conseguindo colaborar, né, digamos assim, com o trabalho de vocês. Que legal. Pra gente é muito importante mesmo ter essa visão focada no nosso mercado, porque o mercado criativo ele é um pouco diferente, tem as suas características, né, que são um pouco diferentes. E só para explicar pro pessoal, eu cheguei na Ubuntu porque eu tava num momento de dúvida, assim, eu precisava sair do microempreendedor individual, migrar para alguma coisa maior, né? Eu tava excedendo o limite dos ganhos do MEI, e aí, quando eu fiquei sabendo da Ubuntu, eu já fui procurar, eu achei a proposta muito legal, além de fazer o curso, eu já falei, a gente precisa levar esse conteúdo pro pessoal do Bate-Papo Ilustrado, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente. Então, a Ubuntu tem o curso, que eu tive acesso, a Michelle cedeu para mim o acesso para poder dar uma olhada no curso. Eu achei muito legal, de verdade. A didática é muito boa, ajudou a tirar todas as dúvidas que eu tinha. Além disso, né, ter a Michelle aqui para responder dúvidas específicas vai ser muito útil para a gente. A gente recebeu umas perguntas bem legais da galera. Mas antes de chegar nessas perguntas, eu tenho umas outras aqui também
que não foi alguém específico que fez, são dúvidas que eu já ouvi muitas vezes as pessoas fazerem. Eu acho que a gente podia começar por essas e aí depois ir para as perguntas específicas. Fica à vontade, eu só quero fazer um adendo na sua fala, que é muito legal, né? Existem diversos tipos de consultoria, diversos tipos de curso, a internet está cheia de informação, mas o problema não é a informação que chega, é como você absorve essa informação. Então, a gente tem aí o São Google, digitou lá, dá a informação para você. Sim. O problema é absorver isso e como aplicar, tá? Sim. Então, eu acho que tá aí o diferencial da Ubuntu, dos nossos serviços para a área criativa. Então, eu sei que tem pessoas que atendem outros criativos e que fazem esse trabalho, mas depois o criativo acaba voltando em mim. Porque ele fala assim, olha, eu tive a informação, a gente falou alguma coisa assim, mas eu não entendi, não consegui aplicar, né? Então, eu acho que é aí que tá o pulo do gato, digamos assim, para a gente tentar sempre fazer um trabalho mais simples de colocar em prática, né? Então, acho que isso que você falou, de falar diretamente com o público de vocês, é nesse lugar, é nesse cuidado. Já chegou advogado, cabeleireiro, vários outros setores querendo a consultoria da Ubuntu. Mas, de fato, eu segmentei e falei, não, é aqui que eu vou, é aqui que eu quero ficar. Né? Até indico os profissionais, etc. Mas a nossa informação vai servir para muita gente, viu? É legal frisar sobre o curso também, né, que do conteúdo não é só a parte teórica, explicando cada um dos tópicos, também vocês oferecem alguns modelos de contrato, de orçamento, de proposta comercial, né, de ferramentas financeiro, ferramentas, né? Eu acho que é uma mão na roda muito grande até para quem está começando. Às vezes a pessoa pensa, vou investir num curso desse, mas do tipo, muitas pessoas que estão fazendo esse trabalho de ilustração, design, concept art e tal, já fica pensando, vou investir tantos R$1.000 num curso X lá de concept e tal, não sei o quê. É importante isso e você se planejar para isso é muito importante, mas às vezes é tão importante quanto é você fazer um curso ou buscar outras formas de aprender a lidar com o seu dinheiro, porque você sendo artista independente, você vai precisar desse conhecimento. É um conhecimento vital para você que é independente, não vai trabalhar empregado. Você tem que saber separar a vida pessoal da empresarial e tal. Então eu indico de verdade, assim, para quem tá começando, bacana, Leone, fazer o curso. Não, eu gostei muito. E eu gostei especialmente da didática, assim. Eu vi muitos conteúdos que eu já tinha tido acesso antes, mas acho que de uma forma bastante simples, assim, de uma pessoa que não é da área entender, sem querer desmerecer os outros professores, porque tem outros professores de áreas específicas. Eu acho que a Michelle explica muito todos bem com seus méritos. As partes dela. Não, acho que todos com seus méritos, todos com conhecimento, que podem até assistir o nosso bate-papo aqui e falar, eu explicaria diferente. Mas é isso, eu explico de um jeito que é melhor para o meu público, para o meu segmento, né? Então esse é o meu foco. E na Ubuntu vocês têm também consultoria, né? Que é diferente do curso, é uma coisa mais específica. Para quem você indicaria a consultoria? A consultoria é um trabalho que eu brinco que eu viro sócia não honorária, porque eu não recebo salário, não tenho retirada de lucro. Mas eu dou a mão para o criativo durante 6 meses e faço toda uma caminhada de organização com ele da empresa dele, tá? Então a gente passa por todos esses temas que você viu no curso, só que eu vejo o seu caso específico, a sua empresa, a sua necessidade. Eu tenho esse olhar específico. A consultoria entra nesse lugar. Então eu tenho ex-alunos que falam, Michelle, eu fiz o curso, coloquei em prática, mas você pode só dar uma olhadinha para ver se está tudo certo? E aí quer esse aval, quer que eu fique caminhando ali. Porque no dia a dia acontecem coisas, problemas, atendimento, diversos, né, precificação, que vocês precisam de uma segunda opinião. E às vezes a pessoa é sozinha, não tem sócio, não tem um canal aberto de troca na comunidade, e aí acaba contando comigo. Claro que o meu trabalho é sempre forçar a comunicação entre os criativos. Eu quero que o Leone vire pro Afonso e fala, quanto você cobra nisso? Você já atendeu esse cliente? Ele é bacana? Como foi o tráfego? Essa é a minha intenção. Então eu não vou com respostas prontas. Eu vou com o processo na consultoria, tá? Isso é bem importante deixar claro. Você quer, tipo, alimentar mais aquilo de tipo, existir um diálogo entre 2 profissionais da mesma área e, tipo, mostrar que, tipo, tá tudo bem falar sobre valores e, tipo... Super, né? A gente quer o quê, Afonso? Fortalecer o nosso mercado, fortalecer os criativos e educar o cliente. O cliente tem que aprender que aquele preço não é caro, não é barato, ele é justo. Só que como a gente vai fazer isso se você cobra 1.000 e eu cobro 3.000 no mesmo trabalho? Certo.
certo? E a gente vai atender o mesmo cliente, vai dar agregar o mesmo valor para ele. Então, o que eu falo? Essa comunicação dá uma equalizada nessa precificação de vocês, né, para esse cliente. E aí esse cliente não vai escolher preço, vai escolher portfólio. Ele vai escolher a linguagem que ele quer usar no projeto dele. Com certeza. Né? O preço tem que sair da frente da escolha. O preço não tem que ser a prioridade da escolha do profissional. Inclusive, isso aí é uma coisa que eu sempre comento com amigos próximos, que tá tudo bem falar sobre valor, né? Porque, eu conheço muita gente que tem medo de trocar ideias sobre isso de finança, né? De valor, como que emite nota, qualquer outra coisa assim, parece que elas têm medo, às vezes, de perder o próprio trabalho, ou, parece que tem um pouco disso, sabe? Mas é realmente... É um tabu, né, que tem na... É um tabu, é uma insegurança. Mas assim, não é você compartilhar o seu valor que você vai perder o cliente. O que perde cliente é a qualidade de atendimento do começo ao fim. Sim. Isso que perde cliente. Não é valor. Por quê? Eu falar pra você meu valor, tem gente que eu falo assim, você não quer falar 3 mil, 2 mil? Fala faixa de preço. Fala, olha, eu cobro de 2 a 3. Você não precisa dar na mosca, né, os centavos que você cobra. Sim. Mas fale abertamente de valor. É importante, é saudável. Por quê? Essa mesma pessoa pode estar perdendo dinheiro. Porque ela não tem a troca e ela poderia cobrar um pouco mais, porque o mercado cobra mais, e ela está num degrau abaixo. Então, essa pessoa que retrai a informação e deixa essa comunicação muito fechada, ela para nesse lugar. Ela fica estacionada ali sozinha, isolada. É igual você falou, né? Às vezes dava para aumentar um pouco mais o valor, e por conta de não existir esse diálogo, acaba não acontecendo isso. Então, isso aí é uma coisa que até atrapalha o mercado, né? No sentido de, tem uma pessoa que ela faz um projeto para algum estúdio, alguma agência, ela cobra, sei lá, 10 mil reais para fazer aquilo, e aí tem pessoas que estão fazendo, por 2 mil reais. Vai acabar que vai chegar um momento que, vão começar a não pagar aquele funcionário ali que cobra 10, porque, a maioria das pessoas está cobrando um valor muito mais baixo, né? E eu vou te falar um agravante, né, da pessoa que cobra baixo. Ela vai ganhar no começo. No começo, todo mundo vai pagar 2 para ela. Só que depois vão enjoar, tá? Da linguagem dela, do portfólio dela. E aí não vão mais chamar ela nem para pagar 10. Olha só o agravante. Ela vai ganhar no começo, vai fazer uma curva bem crescente e depois ela vai estabilizar e começar a declinar. Por quê? Ela saturou o mercado com o portfólio dela, com a linguagem dela. E aí o cara vai se ver obrigado a sair dessa pessoa, desse fornecedor, desse criativo, procurar outros. E aí, sabe o que ele vai fazer? Vai pagar 10. É, porque é uma coisa que é diferente, né? Que, a pessoa ela ficou tanto tempo trabalhando com aquela que... Isso acontece muito em agência, que eu sei. Eu sei que normalmente em estúdios de animação isso não é tão comum, porque, no estúdio de animação a pessoa ela tem que ter diversos estilos, mas numa agência eu sei que isso acontece mesmo. Costuma ter bastante rotação, assim, né? Troca muito. Isso é... Exatamente. Isso é e principalmente quando o contratante é direto, né? Que ele não tem uma agência, não tem um intermediário. Porque aí ele está acostumado àquele contato, ele está acostumado com aquela tratativa. Quando ele se dá conta, ele simplesmente vira as costas. Uma coisa sobre cobrar o preço justo também que é muito importante é que você precisa cobrar um valor que te dê uma certa margem para você trabalhar com paciência naquele trabalho. Porque se você cobra muito barato, você se obriga a fazer em 10 minutos o negócio. Você faz correndo. Aí o seu trabalho, ele fica estacionado num nível que você fica obrigado a sempre cobrar aquele preço, você sempre faz rápido e, você não melhora, sabe? Para mim, o meu trabalho melhorou muito quando eu comecei a cobrar mais para gastar mais tempo fazendo. E aí você gera uma peça que é melhor no seu portfólio, que vai gerando mais coisas, sabe? Porque esse lance de você fazer rápido para entregar rápido e receber rápido não é bom a longo prazo. Não. Eu falo, gente, mira na qualidade e não na quantidade. Eu prefiro negar 4 orçamentos de R$1.000, sequentes, né? Um na segunda, um na terça, uma na quarta, na quinta. Só que na outra segunda eu vou aprovar um de 5 mil. Você entende a diferença? Eu não vou correr para atender 4 de R$1.000 e eu vou ter o fôlego que você acabou de falar atendendo um de 5 mil. As pessoas, Leone, nessa hora, além de querer atender rápido porque cobrou pouco, tem medo de perder o job. Tenham autoestima profissional. Se você está no mercado, se você gosta do que você faz, é elogiado, vê qualidade nisso e tem procura, olha só, e tem procura, é porque você é bom.
Por que você está com medo de perder? Aquela pessoa que não paga o seu preço não é seu cliente. Então, vamos supor que o meu preço é 3 mil e o seu é 5. Se a pessoa não pagar o seu 5, é porque ela não é seu cliente, ela vai ter que vir me procurar e ser a minha cliente de 3 mil. Você entende? Porque o orçamento dele paga a Michele, não paga o Leone. E tá tudo bem. Vai ter gente que vai pagar o Leone. Tem mercado para todo mundo. O mal da gente, assim, eu vou falar de uma maneira geral, sociedade, independente de criativos. É o medo de ficar sem dinheiro, é o medo de não ter para pagar as contas, né? Esse medo deixa você num lugar que não leva ao desenvolvimento profissional, que não leva ao crescimento de autoestima e valorização profissional. Então, esse medo tem que ser tratado, né? Eu brinco na Ubuntu que no começo da consultoria eu dou uma pílula de autoestima diária. Porque é isso, é você entender que quando você começa a mudar a precificação, começa a sair desse lugar, um monte de não vai acontecer. Por quê? É mais do mesmo. São os mesmos clientes atrás de você. Quando você subir a régua, você também vai subir a régua na prospecção. E aí sim, novos clientes virão para pagar a sua precificação, você trabalhar com mais calma e ter mais qualidade. O último adendo sobre essa questão é sobre você saber quanto se cobra no mercado, é que você vai saber se estão tentando te passar para trás, porque é muito comum a agência, eles têm lá um orçamento, budget de, sei lá, 100 mil reais numa campanha. Aí fala assim, vamos oferecer R$1.000 para esse guri, ele faz? Às vezes ele faz, e a agência vai ficar com todo o resto. Então você saber como que são os preços praticados... Esse é o papel da agência, tá? Esse é o papel da agência, lucrar, né? Intermediar e lucrar. Então, você acabou de falar tudo. O que eu quero dar um toque também sobre isso? Nós aqui estamos em lugares diferentes, territorial, né, no Brasil, e isso está fazendo muita diferença. A agência entendeu que o prestador de serviço do Mato Grosso, de Salvador, de Minas, é mais barato que Rio São Paulo. Então, o que eles estão fazendo? Indo atrás desses criativos, que vão ser metade do preço para menos, e entregar a mesma qualidade. Então, o mais importante também é a troca interestadual que eu peço. O cara do Rio vai dar informação pro cara de Salvador, que vai falar com o de Minas, que vai falar com o do Acre, e todo mundo vai se comunicar. Por quê? Imagina, né, a pessoa que quer fazer uma Ambev, ela cobraria 30 mil em São Paulo. Ela chega em Salvador querendo pagar 8, e o cara acha muito e aceita. Sim. Porque na realidade dele, aquele contexto tá bom. Então, o que eu peço? Você aí, de outros estados, tenham conexão com essa galera que está no eixo Rio-São Paulo, tá? Para que vocês equalizem preço e cheguem próximo a eles. Porque aí o cara vai sabiamente te procurar aí e você já está preparado para falar, opa, eu sei porque você veio atrás de mim. É para pagar menos e ter a mesma qualidade. Eu extrapolaria isso para internacional, porque o brasileirinho é muito procurado porque o real está muito desvalorizado. Exato. Então qualquer $10 é uma fortuna hoje. Exato. Então, falou bem. Você fica pensando assim, por exemplo, quanto que é o mínimo que se cobra por hora nos Estados Unidos para fazer qualquer serviço para varrer o chão é, sei lá, $12, $15. Mas $15 a hora de trabalho no Brasil é bastante dinheiro, considerando a situação socioeconômica do país, quanto que se recebe no país. Então você fica assim, eu vou cobrar isso. Não, mas espera aí, você tem que ver quanto que é cobrado para esse tipo de serviço, né, para você se valorizar. Exatamente. Né? Exatamente. Eu sempre falo, outro dia eu tive essa pesquisa com uma cliente, as pessoas queriam contratar ela, uma agência de fora, tá, de Nova York, queria contratar a diária dela aqui. Não era um projeto, era a diária dela aqui. Primeira coisa que eu fiz, você sabe quanto é a diária lá? Primeira pergunta. Não, como eu vou saber? Vamos falar com pessoas de lá. Vamos saber quem trabalha lá, né? E aí a gente foi atrás de uma pessoa, a pessoa gentilmente falou a diária dela lá e a gente equalizou. Por quê? Eu sempre falo isso aqui da precificação. Se aqui você cobraria R$800, você não vai pegar R$800 e converter para o dólar e virar $50, né? $10. Não. Sim. Você vai mudar a moeda. Se aqui é R$800, lá vai custar $800. Simples assim. Simples assim. Nossa, tudo isso. Tudo isso. Porque eles estão acostumados com essa precificação, né? Não é porque eles estão vindo atrás do barato que você vai jogar seu preço lá embaixo. E ainda mais, na hora de receber, você vai pagar IOF, câmbio, imposto. Você ainda tem uma série de coisas para pagar quando você receber esse dinheiro. Então imagina se você recebe pouco,
e ainda tem que pagar tudo isso. O que vai sobrar para você? Qual vai ser o seu lucro? Né? Bom, eu acho que a gente podia falar primeiro da perspectiva de quem está começando, assim, porque é justamente o que a gente estava comentando antes. Eu acho que essa noção de finanças é, inclusive, para quem está começando, para já começar certo, né? Já fazer o processo inteiro. Por exemplo, é claro que é indicado a pessoa ela abrir um CNPJ para separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Trabalhar com empresa, isso eu acho que é a aula 1 do curso, né, Michele? Separar o CPF do CNPJ. Mas, assim, eu tenho uma pergunta que surgiu na minha cabeça, que eu imagino que algumas pessoas possam ter, que é do tipo, se a pessoa está começando agora, está pegando algumas pequenas encomendas, e ela está meio que sentindo o terreno para ver se ela vai conseguir trabalhar ou não com ilustração, com arte em geral, em que momento você acha que é o start, assim, para ela falar, eu tenho que abrir um CNPJ aqui? Ou você tem algum jeito, inicialmente, assim, da pessoa que não tem tanta certeza de continuar com o CPF? Como é que funciona isso? Que momento que ela começa a falar, aqui eu sou uma empresa, daqui para frente é levar a sério o negócio? Ótimo, ótima pergunta. Vamos analisar várias coisas que você falou. Na mesma pergunta, você deu vários gatilhos, tá? Sim. Então, vou tentar segmentar seus gatilhos aqui. Então, primeira coisa. A pessoa, às vezes, é funcionário de um lugar, está super estabilizado, tem um salário mensal dela, é contratado como pessoa física. Cenário 1, né? Uhum. Só que ela começa a atender demandas de freelancer. É chamada, às vezes, por colega de trabalho, etc. Esse é o primeiro gancho para você virar uma PJ, né? Quando essa demanda de freelancer supera esse ganho que você tem fixo. Esse é o primeiro alarme. Então, vamos supor que você tem um salário de R$ 1.500, quando os freelas estão te pagando 2, 3 mil. Opa, alerta. Não compensa mais ser funcionário pessoa física. Compensa eu abrir minha lojinha, tá? Esse é o primeiro alerta que eu sempre dou. O quanto essa receita freela está cobrindo o seu ganho como funcionário pessoa física. A partir do momento que você começa a fazer freelas, o correto é ter um CNPJ. É ter uma pessoa jurídica para prestar contas, dar nota fiscal do seu serviço. Aí aqui a gente tem uma série de pontos, né, quando você colocou. Então, hoje, a gente tem a facilidade da empresa MEI, do microempreendedor. É aquela que você abre sozinho, que o imposto é uma taxa fixa mensal, que está em torno de R$60 para quem é prestação de serviço. Tem uma pequena variação para quem tem produtos e etc., mas a média é de R$60. Qual que é o problema do MEI hoje, Leone? Não é indicado, porque não corresponde às atividades de vocês criativas. O MEI é o jeitinho brasileiro, né? De você ter um CNPJ. Olha só. Espertamente, o nosso governo queria monitorar nossas receitas, o giro de dinheiro no país e criou o MEI. Para pegar o pipoqueiro, a manicure, todo mundo. Não só a gente, né? Sim. Todo mundo foi para a piscina que estava legal. O MEI. Só que o que acontece? O MEI, ele tem um crivo ali a cada ano, principalmente na calada da noite, do dia 31 de dezembro para o dia 1º, a Receita faz uma varredura nos códigos e desenquadra várias atividades. Por quê? Ela vê que aquela atividade, além de faturar bem, ela pode ganhar mais imposto em outro lugar, como microempresa, lucro presumido, etc. Então, ela tira propositalmente do MEI, tá? Nada é por acaso nessa vida, viu, gente? É tudo muito bem pensado aí pelos governantes. Então, quando a gente sai do MEI, porque a nossa atividade não está mais lá, a pessoa procura um código parecido, né? Sim. Eu já peguei de tudo aqui nas aulas e na consultoria, né? As pessoas sempre tentando dar um jeitinho. Qual que é o maior problema disso? Quando você for trabalhar para um cliente grande que não vai aceitar esse código de atividade que você escolheu no MEI, porque não corresponde à entrega do serviço, não corresponde ao que você está em contrato com ele. É aí que você é barrado principalmente. Então, pessoas que querem trabalhar para grandes empresas, que têm essa intenção, já vai pensando em se mudar, porque as grandes empresas não aceitam. Elas vão pegar lá, me dá o seu cartão CNPJ. No cartão CNPJ tem uns quinais, que a gente chama, as atividades, e aí não vai ter ilustração, desenho artístico e etc. Né? Vai estar lá pintura, vai estar uma coisa genérica, né? E a pessoa não encomendou pintura, encomendou uma identidade, encomendou uma ilustração para um artigo, uma capa de livro, né? Não é pintura. Então a gente tem que tomar cuidado com esse lugar, tá? Então, por favor, tenham sim um CNPJ e da maneira mais adequada possível.
acessível. É caro abrir empresa? Quando não é MEI, sim, é caro. Mas eu falo que é um investimento. Por quê? Abrir empresa, ter nota fiscal, não é só pagar imposto. Quem resume a isso está muito restrito no universo financeiro, na sustentabilidade financeira. Você ter nota fiscal, comprovar renda através da pessoa jurídica, te dá vários outros lugares de conforto financeiro, principalmente para a pessoa física, né? Da onde vem meu dinheiro? Da onde que eu tenho renda? É esse lugar que eu quero que vocês cheguem. Em ter comprovante de renda de pessoa jurídica que vai dar base para que a pessoa física faça coisas, se realize, compre um carro, uma casa, né? Coisas que você vai precisar a partir da sua receita, comprovação de receita. Equalizei ali o salário, entendi que não dá mais para ser funcionário, você freela, eu abro um CNPJ. Esse é o momento. O segundo momento é quando, de fato, você teve um desligamento de uma empresa, né? E aí foi demitido, ou essa empresa te demitiu como pessoa física, mas quer te contratar como prestador, pessoa jurídica, você também vai ter que abrir, tá? Você ficar recebendo isso como pessoa física pode gerar um lugar de cair na malha fina, a gente chama, né, da Receita Federal, que um dia eles vão chegar e vão falar assim, então, Afonso, eu vi aqui que no ano de 2021, você recebeu 60 mil reais na sua conta pessoa física. O que foi isso? Doação? Te deram esse dinheiro? Aí você vai falar, não, trabalhei, eu ganhei esse dinheiro. Aí o que eles vão fazer? Ó, então você deve pra gente imposto. Só que eles não vão taxar o Afonso como pessoa jurídica. Eles vão taxar na alíquota de pessoa física, que simplesmente 27,5%. Pensa o Afonso pagar imposto para a Receita Federal de um ano atrás, no valor total, com juros e correção. Porque ele caiu numa malha fina. Nossa. Além da malha fina, a gente tem denúncias, a gente tem outros lugares que te levam para a Receita vir te cobrar. Então, se você prestou um serviço e você não me dá nota, você está sonegando imposto. Você não está me dando recibo de prestação de serviço. Eu posso ir lá e falar, estou denunciando o Leone, que eu paguei 5 mil reais para ele não me deu nota, não me deu um recibo, estou negando imposto. Viu, pessoal? Vai lá atrás do Leone. Né? Isso pode acontecer. Não vem não. Né? E uma outra situação que acontece é quando o seu tomador de serviço, a pessoa que te contratou, cai na malha fina e de carona você vai junto. Porque você tá ali na lista dele de repasse de dinheiro. Então não era nem com você a história, mas o contratante caiu e te levou junto, tá? Então a gente tem várias possibilidades aí de complicar a vida de vocês sem um CNPJ, sem justificar a entrada de dinheiro. Você falou uma pergunta tão abrangente que eu fui tentando aqui sanar vários... Não, tá certo. Eu acho que respondeu até mais do que eu tinha de dúvida, até contextualizando nessa questão de ter emprego ou não. E aí isso já me surge uma outra pergunta, porque uma dúvida que eu sempre tive... Eu abri o meu MEI lá em 2014, eu acho que foi no primeiro ano, quando tinha essa possibilidade, eu abri o MEI, que eu estava trabalhando independente. E aí, de lá para cá, teve períodos que eu tive empregado, teve períodos que eu estava como freelancer, e aí eu continuei pagando o MEI normalmente, inclusive quando eu estava empregado, porque eu inclusive fazia freelance na época e tal. Existe alguma forma, por exemplo, se a pessoa quiser dar uma pausa na empresa, ela vai parar com a empresa por algum motivo e vai passar um período trabalhando no CLT? Tem um jeito de congelar o MEI, ela tem que desenquadrar, ela tem que fechar a empresa e abrir depois a empresa, outra empresa, quando ela for voltar a ser freelancer? Como é que funciona isso? Sugiro fechar e reabrir, se for o caso. Primeira coisa, você falou uma coisa muito importante que eu te dou parabéns. Não parou de pagar a DAS, a guia mensal. Que a primeira coisa que as pessoas fazem é, não estou emitindo nota, não estou trabalhando, não vou pagar. E isso complica, gera dívida, gera juros e etc. Parabéns por você não ter parado e não ter interrompido o recolhimento. Isso já é uma complicação terrível quando as pessoas resolvem parar, porque aí bloqueia, né? Porque o MEI é ligado ao seu CPF, gera uma dívida ativa, fiscal e etc. Então nunca parem de pagar essa DAS, é só R$60. Então, por favor, se você tiver o MEI, paguem ela, tá? Coloquem isso aí como uma obrigação de vocês. Eu sempre sugiro, não existe congelar, né? Tem a empresa inativa, que a gente chama. Quando você pega o cartão CNPJ de qualquer empresa, lá tem ativo ou inativo.
inativo é aquela empresa que não está faturando, não está rodando, etc. Mas tem um período, um prazo que a Receita fica de olho nisso. Vocês criativos, autônomos, freelancers, eu acho que não tem essa necessidade de entrar com inatividade de empresa, porque isso você tem que solicitar. Você tem que pedir, Receita, eu quero ficar inativo. Não é só parar de faturar, tá? O fato de você não ser MEI, ser Simples Nacional, alguma coisa assim, e não faturar, você não tem recolhimento de imposto. Então você não precisa entrar em inatividade, não precisa se preocupar com nenhum congelamento. Quem é MEI, mantém um pagamento, porque a gente não sabe se vai surgir um freela, alguma coisa, e você tem que emitir nota. Dá mais trabalho, sei lá, fechar e ter que reabrir, do que você pagar R$60 por mês e manter o MEI aberto, tá? Quem é Simples Nacional não tem imposto a pagar, então deixa a empresa aberta. Só que tem obrigações mensais a cumprir com contabilidade e não deve deixar de cumprir só porque não está faturando. Então, aquele pessoal que é microempreendedor, limitada, tem algumas obrigações fiscais que devem ser resolvidas com o contador. Então, você não tem recolhimento, não tem imposto a pagar, mas o seu contador tem que mandar umas declarações para a Receita Federal. Algumas são mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Tem esses prazos de envio. Então, dependendo do enquadramento da sua empresa, o envio vai ser mensal, trimestral, semestral e anual. Tá bom? Então, tem 2 lugares aí para ficar atento. Não é só não pagar imposto também. Tem que entender que a contabilidade ficará em dia, por quê? Sem a entrega das obrigações contábeis, o seu CNPJ é bloqueado. E aí, quando você quiser emitir nota fiscal, certidões, etc., não vai sair. Tá bem? Tá ótimo. Afonso, faz essa pergunta do limite do MEI do 80 mil aí, porque você que levantou essa questão. Essa é uma dúvida que surgiu entre eu e o Leone, a gente estava conversando antes de você entrar, que é em relação a esse limite, que tipo, se eu posso atingir um pouco acima desse limite, mas tipo assim, quando eu for fazer essa declaração, eu coloco que tipo, uma parte dessa grana foi gasta tipo com contas, né? Tipo, contas de gastos da empresa. Se, tipo, esse valor ele tá incluso dentro desses 81 mil ou se, tipo, os 81 mil é só o ganho líquido. A lei diz limite de faturamento, ou seja, de ganho, de emissão de nota, tá? Não tem nada a ver com gasto onde vai o dinheiro. Então, é entrada. A saída, estamos falando de outro lugar. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o conceito. Então, o limite de faturamento de emissão de nota é de R$81 mil ano. Qual que é o pormenor que eu quero por aí? Ano. Então, dá uma média de 6 mil e pouco por mês. Quando a pessoa abre a empresa em maio, ela já não tem mais 81 mil. Olha o que ela tem que prestar atenção. Tá? Porque é um proporcional anual. Então, isso no primeiro ano da empresa, no caso, né? No primeiro ano. No primeiro ano, se a pessoa acabou de abrir a empresa, ela acha que ela tem 81 mil. Não, porque é proporcional ao ano, tá? Isso é muito cuidado, porque eu vejo gente ultrapassar o limite no primeiro ano de abertura por conta desse detalhe. E aí, eu chamo atenção para uma coisa. Tenham a consultoria de um contador pelo menos 2 vezes no ano para quem é MEI. Não é que você tem que ter um contador mensal, alguém para acompanhar você, não é isso. É um contador para você fazer perguntas e ver se está tudo bem pelo menos 2 vezes no ano. Quais 2 vezes no ano? Primeiro, nessa virada de ano, para ver se as suas atividades ainda são do MEI e se você não foi desenquadrado, tá? Porque para você ser desenquadrado, não vai chegar flores, motoboy, ninguém para te avisar. A Receita coloca lá na caixinha de comunicado do MEI, que você tem cadastro, lá tem um lugarzinho de comunicado da Receita, tá? Uma caixa de entrada. Lá a Receita fala: oi, Afonso, que legal, você ultrapassou o seu limite, você não é mais do MEI. Providencia a migração. Simples assim. Alguém olha esse lugar? Alguém sabe que esse lugar existe? Não. O pessoal só vai, né? Então, primeira coisa, saber se você ainda tá no MEI e se você tá enquadrado. Depois, tem esse momento de limite de faturamento. Tá? Se você vê na sua projeção que você vai ultrapassar, mude antes. O problema é que para migrar não é assim. A gente tem períodos certos de migração, tá? Eu tenho uma cliente que está esperando janeiro para fazer a migração. Então a gente tem que entender assim, não é melhor botar o pé no freio
abrir outra empresa, fazer essa análise antes e não depois de estourar a emissão de nota ou faturamento. Há quem diga, contadores, tudo bem passar 10%. Gente, cada um com a sua, né, decisão e a sua autonomia. Tudo bem passar se ninguém vir te cobrar. Mas eu já vi gente sendo cobrado retroativo, tá? Então, por favor, eu sou daquela certinha mesmo. Vamos fazer, pecar pelo excesso, né, do certinho, do que a gente pagar futuramente, tá? A gente vai falar aqui daqui a pouco, acho que de dólar, recebimento exterior, cai no mesmo lugar. Tá bem? Então, Afonso, respondendo a sua pergunta, é faturamento, é entrada de dinheiro, é emissão de nota fiscal. O que você faz com dinheiro, vai na declaração, mas é outro lugar que não tem a ver com o limite. Inclusive, no caso, se você tem... Porque o MEI ele pode ter um funcionário. Caso você pague uma pessoa para trabalhar com você, não importa, o limite não aumenta. O limite continua sendo de 80 e poucos mil. Exatamente. O que vai mudar? A prestação de contas. Você falar que esse 81 mil não veio pro seu bolso. 40 foi pro Leone e 41 ficou pro Afonso, vamos dizer assim, né? Mas no meio disso tem as DAS, pode ter um aluguel de escritório, a gente tem lá prestações de contas para fazer. Tem algum jeito, de uma forma simples da gente conseguir responder a pergunta que acho que muita gente que trabalha com o MEI deve ter, na hora de fazer declaração de pessoa física, o que ela precisa declarar e como que ela faz essa declaração. Porque assim, no seu curso você fala, né, o curso da Ubuntu, você fala que é muito importante você ter separado essas contas, né, de pessoa jurídica e pessoa física, e você inclusive se pagar um salário, né, e deixar tudo certinho, como se você contratasse você mesmo. Exato. Então assim, você já tem uma resposta meio que dada nesse sentido, mas no caso que a pessoa trabalha com MEI, ela não faz isso ainda, ela recebeu lá 50, 60 mil no MEI. Como que ela declara isso no imposto de renda dela? No imposto de renda, a gente tem os rendimentos, né, que você vai colocar via CNPJ-X, recebi 81 mil reais como pessoa física, normal. A gente tem que fazer as duas declarações, a do MEI e da pessoa física. A gente tem esse problema também, ainda bem que você falou, que tem gente que acha que fazer na do bem não precisa da pessoa física, ou fazer na pessoa física não precisa na do MEI. A gente precisa das duas. Em caso de dúvida de preenchimento, fale com o contador para te ajudar. Mas é super simples. Rendimentos da pessoa jurídica de número XXX CNPJ que pagou a pessoa física tal. Mesmo que seja todo o montante, tá? A gente sabe que não é todo o montante porque você pagou pelo menos a DAS do ano. Então vamos supor que deu R$600 no ano, R$700. Você vai abater isso para pôr nos rendimentos que você teve, tá? Não esquecer que você tem, pelo menos como despesa da empresa, o próprio DAS. Tem gente que só transfere o valor. Gente, tenha pelo menos a compensação do DAS, tá bom? Porque é uma despesa da empresa e não sua, tá bem? Eu acho que até para complementar, claro que no curso você tem isso muito mais explicado com as tabelas e tal, mas eu acho que uma dica geral, simples para todo mundo é o lance de você separar quais são os custos de manutenção da empresa, porque quase todo mundo tem que pagar um software ou tem que comprar um equipamento, um negócio que é do trabalho. Você já tendo isso separado, e às vezes até, por exemplo, vai fazer uma compra online de uma coisa que é para a empresa, você compra com a nota do CNPJ, porque você já deixa separadinho, e aí já não gera esse problema na hora que você vai declarar num CPF, que você recebeu um monte de dinheiro que na verdade você não recebeu, você gastou o dinheiro. Você já gastou e tem como comprovar porque tem uma nota fiscal para o seu CNPJ. Né? Agora, sem nota fiscal fica difícil a gente comprovar. Esse detalhamento, gente, de comprovação no imposto de renda da pessoa jurídica, ela se dá com microempresa, EPP e etc. O MEI é muito mais simples, tá? Não fiquem preocupados quem é MEI. Não fiz isso, não fiz aquilo. Calma, tá? Vou acalmar o pessoal aqui, que acabou de entregar a declaração, né? A gente teve aí recentemente a entrega. Então, calma. Quem é MEI é mais simples a declaração de quem é limitada e etc. Tá bem? Mas acho que às vezes a pegadinha é essa, né? Como é muito simples, a pessoa fala, eu não vou separar nada, vou viver a minha vida como se eu fosse uma pessoa física só, e o MEI é tudo misturado, às vezes nem tem conta separada, né? Porque o MEI não é obrigado. Você falou tudo, vamos separar as contas. Hoje, no Instagram da Ubuntu, quem puder ir lá visitar o Instagram da Ubuntu, tem uma série de dicas. E eu vivo repetindo essa dica. Separe a pessoa física da jurídica
e já na porta de entrada, que é a conta corrente. Cada um com a sua conta corrente. Porque aí você entende se você tem lucro, né? Se você tá pegando tudo, fazendo aquela varredura, não deixando nada para a empresa. Porque aí na hora de pagar uma despesa da empresa, putz, não tem nada lá na conta da empresa, vou ter que transferir da PF para PJ, aí acaba pagando da PF porque tirou tudo da empresa, aí é que começa a confusão. Então, tá se identificando, né, Afonso? Eu tô. É nesse momento que eu falo, tenha conta separada, entenda suas despesas, igual você pediu para identificar, para deixar aquele valor mensalmente disponível na conta da empresa e só tirar o salário de sócio, de dono da lojinha. Eu costumo falar assim, Leone, vamos supor que o Afonso me contratou, né? Sou funcionária dele, no MEI dele, em qualquer CNPJ dele. E aí ele me paga todo mês 5 mil reais. Só que eu exagerei esse mês e tô precisando de 7. Eu vou chegar pro Afonso e falar assim, Afonso, só esse mês me paga 7 mil? Porque eu exagerei? Fui no shopping, me acabei de comprar. Você pode só esse mês me dar 7 mil? Claro que ele não vai pagar. Ele vai dar risada, vai falar, minha filha, você foi no shopping e a culpa é minha? Seu salário é 5 mil e ponto. É assim que o empreendedor, freelancer, criativo, que são vocês, tem que se enxergar. Não é porque você enfiou no pé na jaca que a PJ vai pagar o pato, né? Então o que a gente quer? Tenha essa constância de retirada de salário fixo para que você tenha essa organização da PJ e, consequentemente, na pessoa física. Porque não é o quanto eu quero ganhar, é o quanto a minha empresa fatura e pode me pagar. Se você quer ganhar mais, fature mais, trabalhe mais. E não deixe a empresa nesse lugar, né, de nunca ter caixa, de nunca ter reserva, de não ter respiro. Tá bom? Bom, eu acho que a gente pode emendar, talvez, com as perguntas. Você podia ler pra gente, Afonso, as perguntas ali do Júlio de Carvalho. Ele fez várias perguntas. A primeira dele foi essa: como retirar o dinheiro da minha conta PJ para a PF? Tem alguma maneira específica ou é uma transferência normal, sem maiores complicações? Isso vira lucro presumido ou é algum tipo de salário que eu mesmo me pago? Gente, Júlio, socorro! Tô preocupada com você. Uma mistureba de informação. E é normal. Tá tudo bem. Ainda bem que estamos aqui. O que acontece? Primeira coisa, transferência normal, né? Quero pegar 1.000 da PJ, pôr 1.000 na PF, faço um Pix, tá tudo resolvido. Qual que é a delicadeza nisso? Que você fala que é lucro presumido. Gente, calma. Lucro presumido não tem nada a ver com isso. A gente está confundindo a nomenclatura do tipo de pessoa jurídica. Olha que loucura. Enquadramento fiscal com retirada de lucro. Tá? Então, quando o sócio tira dinheiro da empresa e não é salário, não é prolabore, chama retirada de lucro. Essa é a nomenclatura, ou distribuição de lucro, ok? Você é sócio, sozinho mesmo, unipessoal, não tem problema, tá bom? Mesmo que você não tenha uma segunda pessoa na sociedade. Agora, lucro presumido, isso não tem nada a ver com essa transferência. Aí a gente já tá falando de tipo de pessoa jurídica e enquadramento fiscal forte. Isso é lucro presumido. Lucro presumido, detalhando um pouco mais, é o tipo de enquadramento fiscal que você vai ter na hora de recolher imposto. Então, quando a gente está falando aqui, uma pessoa que é MEI, uma pessoa que é simples nacional e uma pessoa que é lucro presumido. É nesse lugar que a nomenclatura lucro presumido entra, tá bom? Não é na distribuição de lucro ou retirada do sócio que a gente chama. Então, quando você for fazer a transferência, é um Pix normal, e aí você nomeia isso. Isso é o seu prolabore, seu salário, ou é sua retirada de lucro, distribuição de lucro, tá bom? Essa é a nomenclatura correta aí para o Júlio trabalhar essa dúvida dele. Uma coisa que eu aprendi, Michele, que eu tenho feito agora, né, mais recentemente, que eu migrei do MEI pro MEI, organizei mais a vida, é que você vai se pagar um salário, mas só que se você colocar um valor alto do seu salário, você, no fim das contas, vai ter que pagar, esse valor vai gerar um imposto de renda, né, na sua pessoa física, e também você tem que pagar uma contribuição mensal ali do seu salário que você pagou para você mesmo, né? Eu não sei se eu tô sabendo explicar direito. Eu vou organizar. Não é porque você coloca lá, tipo assim, qual que é o melhor jeito? Qual que é o jeito ideal? Por exemplo, digamos que eu queira receber 5 mil da minha empresa. Eu pago uma parte de salário e outra parte como lucro de sócio. Como que eu distribuo isso? Muito bem. Obrigada pela pergunta.
é o seguinte, eu falo que você pode ter o Prolabore, o salário, né, para quem é microempresa, EPP, não estamos falando de MEI, a gente tem que ter um salário que a gente chama de Prolabore, e que sobre esse salário vai ter o recolhimento do INSS. É esse imposto que você está me falando, tá? O INSS é aquele nosso sonho de consumo brasileiro de ter aposentadoria, né? De ter um dia, um lugar ali para dormir tranquilo. É esse lugar. Vamos supor que você quer ganhar 5 mil de salário todo mês. Pegue um salário mínimo, faça como Prolabore, tá? Pague esse INSS sobre um salário mínimo. Hoje acho que tá R$133, se eu não me engano, a guia desse um salário mínimo, tá bom? A diferença, que vai ser aí uns R$3.800, alguma coisa assim, vira distribuição de lucro mensal. Então, todo mês, você vai fazer 2 transferências para sua conta. Uma no valor de um salário mínimo e a outra da diferença para complementar os 5 mil. Só que na nossa cabeça criativa, a gente vai entender que os 2 juntos é o nosso salário mensal. Sim. Um como Prolabore, justificando o INSS, e o outro como distribuição de lucro, tá bem? Quem tem contabilidade, o contador vai saber dessa diferença e vai contabilizar dessa maneira, tá bom? Sim, tá ótimo. Aí no caso do INSS que você recolhe, ele vai te dar direito à aposentadoria, mas referente ao salário mínimo. Tem isso também. Exato, proporcional ao salário mínimo. O que eu falo desse lugar, gente? No Brasil de hoje, tá? Vamos parar de sonhar, vamos acordar com o nosso atual presidente, etc. No Brasil de hoje, eu falo que só compensa se você tem planejamento real de usar isso. Mulheres, querem ser mãe? Querem licença maternidade? Querem garantir esse salário mínimo como salário maternidade? Paguem a contribuição. Ok? E quando você for mãe, você vai ter lá esse salário mínimo como salário maternidade, o governo vai te dar esse benefício, tá? Para ele te dar esse benefício, você tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Não é do dia para noite. Tem gente que quer pagar a hora que o bebê nasce. Não, tem que começar a pagar antes, tá? Senão você não tem o benefício. Segundo momento, auxílio doença, né? Então tem gente que fala, eu prefiro pagar porque se eu tiver uma doença grave, eu entro com pedido de auxílio doença. Ok, pague também. Quem não tá em nenhum desses 2 lugares e não tá acreditando muito na nossa previdência, que vai ter uma aposentadoria, eu prefiro que se sua empresa, no enquadramento dela, não tiver obrigatoriedade de ter Prolabore, você pegue esse dinheiro e invista. Vá numa corretora e faça investimento, tá? Não pague para a Previdência, porque isso vai te gerar muito mais lucro, ok? Então, assim, só pague Previdência se dentro do seu planejamento de vida pessoal você for fazer uso disso, tá? Eu não sei, gente, outro dia eu entrei, tem um site, Leone, que chama Meu INSS, e você entra lá e pode simular sua aposentadoria. A minha eu já desencanei, né? Porque eu vou estar morta e não vou me aposentar. Quem quiser fazer a mesma brincadeira, entre lá no Meu INSS, se cadastre e faça essa continha. Quanto é um simulado que tem lá aberto, qualquer um pode fazer. Quanto que eu tenho que colaborar e que dia, que ano eu vou conseguir me aposentar? E aí ele te fala por contribuição ou por idade, quando que vai ser. Bom, o Gus tem uma pergunta aqui, é o seguinte, ele tá um pouco, a pergunta do jeito que ele formulou tá meio confusa, mas como ele falou direto pra mim, eu vou traduzir. Ai, que bom! Ele começou a trabalhar agora no mercado de trabalho e ele abriu um MEI, né, para trabalhar como pessoa jurídica, prestar serviço para uma empresa que tá fazendo um jogo. Então ele tá prestando serviço, emitindo nota, tudo normal. Só que tem uns amigos que estão produzindo um jogo, um outro projeto, né, que ele está envolvido também. E aí ele ficou em dúvida sobre se tem um problema ele estar envolvido em um outro projeto como pessoa física e ele está prestando serviço como pessoa jurídica para outra empresa. Ele tá meio confuso. Assim, já posso adiantar aqui, o certo, né, teoricamente, é o PJ, ele é uma empresa, então ele presta serviço para outras empresas. Né? Nesse caso dele... Ou pessoas físicas também. Isso, pessoas físicas também. Né? Então, nesse caso, eu imagino ele possa, inclusive, usar o PJ dele para prestar serviço para os amigos dele. Não tem por que ele fazer isso como pessoa física, né, Michele? Vamos lá, vamos esclarecer o Gus aí, porque né, dá um nó na nossa cabeça. Então é o seguinte, imagina que ele é jovem, por isso que ele começou agora e etc. Então já vamos arrumar a casinha na entrada, né? Já vamos organizar agora.
como pessoa jurídica, ele pode prestar serviço tanto para outra pessoa jurídica como pessoa física, tá? Não tem problema. Ele fala que ele está empregado como PJ. Essa é a nova moda do brasileiro, né? Você continua sendo empregado, só que você não tem os seus direitos de pessoa física, né? Porque você virou um PJ. Depois eu tenho umas dicas sobre isso para vocês. Então, tudo bem ele ser PJ e trabalhar com outro grupo, em outro lugar. É igual a gente fala, eu sou freelancer. Ele, como PJ, ele não é empregado, funcionário de ninguém. Ele é prestador de serviço. Olha só a diferença. Ele é prestador de serviço e deve ter até um contrato de PJ para PJ. Se não tiver, já tá errado. Por quê? A partir do momento que ele sentou naquela cadeira e a pessoa começou a exigir horário de trabalho, horário de almoço, não pode faltar, não pode ir no médico. Opa, eu sou seu funcionário, eu não sou seu prestador de serviço PJ. Me pague meus direitos. Primeira coisa, tá bom? Então ele, como PJ, trabalhando nesse lugar, ele não pode ser impedido de trabalhar com qualquer outra pessoa ou qualquer outro projeto. Isso fique bem claro, tá bom? Sim. Aí a gente vai pro segundo momento desse grupo de games aí, dos colegas. Ele tá trabalhando como pessoa física, ele faz parte do grupo, ele tem que dar nota, essas pessoas estão pagando ele, é isso? Ou ele é só um colaborador do projeto? As pessoas pagando ele pega esse mesmo CNPJ e emite nota fiscal. Porque se for como pessoa física, a gente cai naquele RPA, Recibo de Pessoa Autônoma. E aí o imposto é de 27%, né? É prejudicial para ele. Corre risco dele não querer dar recibo porque são os amigos. Gente, se a movimentação é baixa, nem vou entrar em muitos pormenores aqui. Só que eu duvido que seja baixa, ainda mais game e, né, por um certo período, assim, se for longo, 3 meses de projeto, não é um valor baixo. Então eu aconselho de fato que ele faça como PJ e dê a nota fiscal para algum amigo, um CPF de alguém que esteja pagando ele. Então, por exemplo, o Leone está pagando o Gus, então ele tem que fazer a nota para o Leone e não para o Afonso que está no grupo. É de quem saiu a conta para a conta que está indo. Tem que ter essa relação, tá bom? Porque se um dia acontecer alguma coisa, etc. Até para esses amigos, se for um projeto de game, é super importante ele ter a comprovação do investimento do projeto. Porque lá na frente isso vai valorizar o projeto. Ele vai poder falar, olha, gastei tanto para esse game acontecer. E como ele vai provar que gastou tanto para esse game acontecer sem nota, sem nenhum recibo? Só com um comprovante bancário? Isso não quer dizer que ele pagou alguém para trabalhar no game. Agora, uma nota fiscal que está no descritivo, prestação de serviço para o desenvolvimento do game X, isso prova. E aí valoriza o projeto lá na frente. Tá, eu acho que tá bem respondido. E frisando, é isso aí, galera, do tipo assim, se você é um prestador de serviço, é um PJ, você não pode ser impedido de trabalhar em outros projetos. A pessoa não pode te contratar, né, entre muitas aspas aí, como funcionário. Você não é funcionário, você é prestador de serviço, é diferente. Então, é colaborador, né? Isso. Então você tem o direito de ir e vir. Você tem aí as suas decisões. Claro que ninguém é irresponsável, ninguém vai faltar com a responsabilidade. Mas a outra pessoa tem que se tocar que não está mais naquele mesmo lugar, né? De CLT, que é a nossa antiga CLT aí, que dá saudades, né, para muita gente que tinha o fundo de garantia, férias, 13º, né? Vale refeição, vale transporte, convênio. Que essa PJ muitas vezes não tem. A próxima pergunta é, eu não sei se é ele ou ela, não faço ideia. Márcia das Marco Eberhardt, se eu tiver falado errado, desculpa aí. Mas a pergunta é: estou precisando sair do MEI para declarar um faturamento maior. O próximo passo seria microempresa ou tem alguma outra opção? Exatamente. Esse é o seu próximo passo. A gente tem a classificação de abertura de empresa é conforme o faturamento pretendido. A gente tem R$81 para o MEI, depois a gente já pula para 380 a 4 milhões para quem é microempreendedor. Acima disso é o EPP, né, que a gente chama. Eu posso falar que eu vou faturar 4 milhões sem nunca ter existido, né? Sem nunca ter começado? Sem nunca ter faturado nem 100 mil? Não. É degrau por degrau. Então, seu próximo passo é microempresa. E no caso, eu tinha essa dúvida de antes, assim, eu acho que encaixa aqui nesse caso, é do tipo, se você tem artistas que são um conjunto, uma dupla, por exemplo, dá para eles terem, cada um ter um seu MEI, por exemplo, e trabalhar em conjunto, aí às vezes um emite nota, outro emite nota, ou
ter um tipo de sociedade que dá para montar de empresa com 2 sócios, que é um modelo que funciona para esse estilo, assim, de pequenos estúdios e tal. Eu sempre trago humor, viu, gente, para as conversas, pra gente, tá certo, né, sair desse lugar. Uhum. Então, assim, a gente vai brincar de ser sócio ou a gente vai ser sócio de verdade? Uhum. Essa é a minha pergunta, Leone. Se a gente vai brincar de ser sócio, eu fico aqui no meu quadrado com o meu CNPJ, você com o seu, a gente vai fazendo esse revezamento, dividir o lucro quando possível, ok? Uhum. Agora, se eu quero uma sociedade de verdade, abrir a minha lojinha em parceria com alguém, assumindo todos os riscos, olha a palavra, riscos, ser sócio é um casamento, dá problema, dá discussões, tá? Dá divórcio, tudo igual. Se eu quero ir para esse lugar, você abre sim uma sociedade limitada, tá? Que a gente chama. É o tipo de pessoa jurídica para quem quer ser sócio. E aí você faz uma minuta contratual, onde cada um vai ter 50% das cotas, vai ter lá um capital inicial, né, de giro para vocês trabalharem. Aí a gente está virando uma lojinha de verdade com sócios. Quando eu falo assim, quando vocês estão na fase de namoro, vamos tentar ser sócio, vamos ver se vai dar certo, pode ser esse esquema que você está falando. Só que eu ainda acho um risco, porque a atividade do MEI não corresponde ao que vocês fazem, tá? Vou sempre bater nessa tecla aqui. Então, podem sim fazer isso, naquele namorico de vamos ser sócio ou não, só que uma hora isso vai ter que acabar. Não pode ser para sempre, tá? Eu já vi 2 microempresas, tá? Eu já vi isso. E aí serem sócios. Também funciona. Só que aí a gente tem um outro tipo de acordo, né? Que pode ser feito por um contador ou um advogado, ou simplesmente a palavra de uma pessoa para outra, que aí eu já acho arriscoso, né? Vou até inventar minha palavra aqui. Por quê? Hoje tá tudo bem, amanhã pode não tá. E aí onde tá nosso combinado que não tem um papel? Sim. Tá? O perigo tá sempre nesse lugar. Na mudança de humor, né? Nós mulheres que temos TPM, amanhã eu não quero mais ser sócia do Leone, tô saco cheio do Leone. Aí como que vai ser se a gente não tem um combinado, né? Então é importante ter papel, ter combinados. Se vocês forem 2 CNPJs, não tem problema. Faça um termo simples dos acordos que vocês vão ter, todo mundo assina, com testemunha para ter validade e toca o barco. Se um dia resolver ter um CNPJ só, melhor ainda para a gestão e administração dessa empresa. Porque aí eu não vou ter 2 contas correntes, eu não vou ter 2 fluxos de caixa, eu não vou ter tudo em dobro, eu vou ter um lugar só. Tá ótimo. Tá respondido. Bom, daqui a gente vai para... Eu vou ler aqui a pergunta do Alan, que inclusive é um outro amigo meu. Abraço pro Alan. Ele falou o seguinte: como artista freelancer, tem dificuldade para aumentar o valor com o mesmo cliente. Como fazer isso sem correr o risco de perder esse cliente? Ó, já vou começar pelo fim. Ninguém perde cliente, né? Vamos lembrar disso. Se o cliente não te paga, ele não é mais seu cliente. Porque você tem o seu valor. Preço é uma coisa, valor é outra. Que fique bem claro aqui na nossa conversa. Estou falando de valorização profissional, do investimento que você fez até hoje, de estudos, cursos, técnicas, experiência, para ser quem você é. Isso leva a uma valorização profissional. Aí depois você coloca um preço, certo? Se esse cliente não paga esse preço, ele não é seu cliente. Primeira coisa. Tudo no Brasil aumenta. Tudo, né? Eu acho que em qualquer lugar aqui, a gente vai no mercado com R$50, eu voltava com 3 sacolinhas, hoje eu venho com 1 e olhe lá. Sim. Literalmente assim. Então, por que o seu preço não vai aumentar? Porque esse mesmo cliente não vai entender que você corrigiu o seu preço. Gente, mais que normal, né? Ele também tem contas a pagar, ele também vai no mercado, então nem precisa justificar muito pro aumento, né? É só falar que você tem vida. O lugar é fazer escala de aumento. O problema é quando você cobra 1.000 da pessoa e quer ir para 3.000. A pessoa não vai entender. Meu filho, você triplicou da onde? Você tá louco? Né? Então a gente tem que fazer escala desse aumento gradativo, ok? Faça um planejamento para que esse cliente, ele vai saber que você está aumentando, mas degrau por degrau, de grão em grão, e não um tiro só. Quando a gente aprende a precificar, normalmente no curso, na consultoria, tem esse choque. Michele, ninguém vai pagar mais esse preço. Calma, vamos trazer, vamos pegar esse cliente pela mão e vamos trazer ele aos poucos para essa nova precificação. Vai ter uma hora que ele não vai mais fazer parte e tá tudo bem. Então, o que eu falo? Vai aumentando,
a gente tem a calculadora online de correção de valores, viu, gente? A gente tem essa ferramenta do Banco Central. Você pode ir lá e corrigir o seu preço por lá. E você pode falar para o seu cliente, olha, eu estou corrigindo de acordo com o GPM, de acordo com o IPCA. E você vai fazendo essa correção gradativa até trazer ele para a realidade que você quer. Sim, é porque se você ficou, por exemplo, 5 anos cobrando a mesma coisa, você está cobrando menos, basicamente. Está defassadíssimo, né? O que a gente comprava em 5 anos atrás e a gente compra hoje? Pois é, eu acho que assim, o termo que a Michelle usou, que é o cerne da questão aí, é o valor, né? Você saber valorizar o seu trabalho e se eventualmente o cliente não puder mais pagar, né, o valor que você merece, você pode procurar outros clientes. Eu acho que a gente tem que perder esse medo de ficar sem cliente, porque se a gente investir no nosso trabalho, o trabalho for bom, os clientes aparecem. Isso é a verdade, assim. Se o seu trabalho ele tá bem posicionado no mercado, cliente não falta. Não falta, gente. E é o QI, né, que faz essa corrente. Tem o QI, a indicação, e tem a vitrine, né? A pessoa vai ver aquilo postado e vai falar, caraca, que lindo, quem fez isso? E vai querer saber a autoria e vai atrás de você. Né? Ela pode ter relação nenhuma com o contratante, não foi um QI, mas ela viu o resultado e quer saber quem fez. Ela vai vir atrás de você. E uma outra ponta da prospecção, que eu falo que é a prospecção ativa, é você mostrar o seu trabalho. Quem não é visto não é lembrado. Então, mostre o que você faça em tempo real. Aquela pessoa que tem uma página no Instagram e postou lá em 2020, esquece, né? Prospecção zero. Então, inclusive, tem uns amigos aí que às vezes eu quero indicar para trabalho. Tem uns amigos, inclusive pessoas que participam do Bate-Papo Ilustrado, sim, de vez em quando. Sei, acho que eu conheço também. Que aí você... Não tô nem falando do Afonso especificamente, é o Vitor. O Vitinho, abraço pro Vitinho, inclusive. Ele fala, eu quero fazer uns trampos freela aí. Tá, aí... Me manda seu portfólio. Tá desatualizado. Aí não dá, como é que eu vou te indicar, cara? Vou falar que eu também tenho um pouco desse problema, que... né, Afonso? Que eu não atualizo rede social, só que quando eu vou mandar pra empresa, eu tenho um portfólio fechado. Aí acontece isso de que, tipo, tem trabalhos que eu não posso divulgar publicamente, então eu tenho um site fechado, às vezes eu upo um PDF, eu mando um PDF e aí, tipo, as empresas elas vão sempre ficar sabendo, mas o público, tipo, amigos, essas coisas, ninguém fica sabendo dos últimos trabalhos, entendeu? Tem isso é muito importante. No mercado, né? Tem um sigilo do que a gente pode ou não pode divulgar de trabalho. Isso eu super entendo, Afonso. Mas lembre-se que quando eu indico alguém, a primeira coisa que eu faço é ir na internet e ver aquela pessoa. Concordo. Sim. E aí eu dou um Google com seu nome, alguma coisa assim. O que vem? Instagram, site, LinkedIn? Eu vou clicando em tudo porque eu quero ver seu trabalho. Aí eu chego lá, não tem o que me falaram, o que me contaram, o que indicaram. Você entende o problema? Entendo. Então, assim, eu não acredito que seu portfólio seja 100% proibido, 100% sigiloso. Então, eu acredito que você pode sim pôr uma parcela aí para o público ver, seja a família, amigos ou possíveis contratantes, tá? Você tem que estar online e 100%, não esse 50% para 40%, para que você seja anotado no mercado de trabalho e faça a diferença. Certo. Vamos até anotar isso aqui. Isso é bom. Isso é informação importante. Eu tava literalmente, cara, vou só pegar trabalho, não vou mais postar, eu tava literalmente para esse lado. Não, mas é porque assim, a gente tem também vamos dizer assim, uma deep web dos trabalhos que eles vão acontecendo, tem indicações e tal, que rola, assim, se você já tem relativamente estabelecido, você tem seus contatos, clientes, o trabalho ele vem mesmo que você não tem uma grande presença online. Exato. Mas eu acho que é importante pensar a longo prazo também, né, de você construir, às vezes, novas possibilidades de estando na internet, por exemplo. Eu tenho aqui minha rede de contatos, o Afonso, o Doug, os amigos e tal, que a gente pode se indicar. Mas eu tendo um ArtStation, por exemplo, o site ArtStation, bem colocado lá o portfólio bonitinho, eu posso receber um cliente lá da Suécia, sei lá, que nunca ia ver o meu trabalho de outro jeito, né? E às vezes pode ser um projeto super legal e tal. Então, eu acho que presença online é importante, né? Você falou um lugar muito importante, Leone. Primeiro, eu não acredito que o Afonso quer passar o resto da vida onde ele está, como ele está hoje. Primeira coisa.
Eu acredito que ele mira coisa melhor e quer chegar em algum lugar. Não, total. Quando a gente mira esse lugar, a gente tem que fazer o caminho acontecer, né? A gente tem que ir abrindo portas, janelas. A gente tem que fazer isso. Ninguém vai fazer por nós, certo? Primeira coisa. Segundo, ele tem esse problema, só que eu vou fazer uma pergunta, Afonso. Você tem 2 perfis, um profissional e um pessoal? Tenho. Eu uso... isso é uma coisa que faz diferença. Tipo, eu uso o LinkedIn, por exemplo. Uma coisa que eu sempre tento passar essa informação para os meus amigos de que eles têm que ter um perfil profissional para poder, tipo, principalmente no LinkedIn, porque as empresas, elas estão lá. Só que, ninguém faz. Ninguém. Não. E eu fico, tipo, me dá um ódio, porque, tipo assim, tem um amigo que vira e fala pra mim, não, porque eu queria estar pegando trabalhos que me pagassem melhor. Aí eu fico, cara, cria um LinkedIn, adiciona essas pessoas, adiciona essas empresas, tipo, começa a conversar com as pessoas que trabalham dentro dessas empresas e mostra o seu trabalho, por mais que, tipo, você não precisa, nesse caso profissional, eu acho que não precisam publicar publicamente no LinkedIn, por exemplo, mas você pode mandar por mensagem para eles ali dentro. Exato. Tipo, você cria uma network muito boa dentro do LinkedIn, e tanto internacional quanto nacional também, sabe? O que eu falo para vocês? Existe a prospecção ativa e a passiva. Infelizmente, grande parte dos criativos estão muito acomodados na passiva, que é essa que o pessoal bate na sua porta e fala que quer um trabalho seu. Só que isso, gente, tem prazo de validade. Não vai ser toda a sua carreira assim. Então, se você não sabe, não faz o exercício da prospecção ativa, de ir atrás de trabalho, de ir atrás de cliente, quando você precisar, você não vai saber fazer. Porque você nunca fez. Sim. Quando você tinha oportunidade, quando você estava num momento que aquilo não era por dinheiro e sim por prática e experiência, você não fez. Aí, quando a necessidade vira dinheiro, você se atrapalha por inteiro. Então, o que eu falo? Faça prospecção ativa sempre. Não fique essa pessoa acomodada e que não sabe por onde começar, o que fazer. O que você faz no LinkedIn é primordial. Mas eu acho que você deve ter um site, um Behance ou um Instagram com as imagens do seu trabalho aberto. Sim. O Behance é um canal de porta de entrada de trabalhos internacionais, ok? Quem quiser pegar trabalho da gringa, igual vocês falam, por favor, coloque no Behance o trabalho de vocês, que lá tem vindo muita coisa internacional. Tá? No nosso caso, assim, do tipo de ilustração que é mais comum para o público do Bate-Papo Ilustrado, justamente porque a gente do canal, né, faz esse tipo de desenho, que é mais voltado para games e arte para entretenimento, série, filme e tal, ArtStation é o canal, assim. Behance funciona também, mas o Behance ele tem uma pegada mais design gráfico, ilustração editorial e tal, que se seu trabalho seu trabalho tem essa pegada, o Behance é o canal. Exatamente. Mas se você quer focar, por exemplo, game art, card game, coisa assim, splash art, o ArtStation é o caminho, que lá vem muita coisa. Vamos entender assim, né? Que tem o nosso segmento criativo e tem os nichos, né? Os pequenos nichos. E aí a gente tem que entender qual canal o meu cliente fala. Onde ele tá? Ele tá no LinkedIn? Ele tá no Behance? Ele tá no ArtStation? Onde ele tá? Você tem que fazer essa leitura e prospectar nesse lugar. Senão vai vir o cara que não te paga, o cara que não sabe passar briefing, o que não vai gostar do resultado porque não era bem aquilo que ele queria, né? As consequências serão outras. Eu acho que entender o lugar onde está o seu cliente é muito importante mesmo. Isso acho que é uma dica que já serve para montar portfólio em geral, que às vezes as pessoas perguntam, eu não sei quais imagens eu deixo no meu portfólio, quais eu tiro, o que eu faço com o portfólio. Eu acho que o lance é você imaginar que você é o cliente. Se você fosse um cliente que precisa, por exemplo, da arte para um jogo, concept art de personagem, e olhasse o seu portfólio, você ia ver concept art de personagem? Ou não? Você ia ver uma paisagem, você ia ver uma caixa que você desenhou. Aí você vai desenhar um monte de coisa, um logo, um mascote, tipo, não tem unidade seu portfólio, o cliente não vai te contratar porque você não sabe para onde você está mirando, né? Então tem a unidade, objetividade é importante, né? Tem a unidade, a objetividade, tem a narrativa, né? As pessoas têm que entender que o portfólio tem que falar por si só.
Porque não tem uma vozinha contando aquela historinha para a pessoa que está visualizando, Sim. né? Sim. Então, às vezes eu pego o portfólio, tem um monte de imagem, eu não entendo metade do que foi feito, se aquilo era uma marca, se aquilo era uma instalação, se é um game. Gente, o que você fez aqui? Né? Fico tentando entender. Então, cuidado com as narrativas que vocês fazem o portfólio. O Matheus Domingues e o Michael Jordan, Michael Jordan é muito bom, eles têm uma pergunta muito parecida, então eu vou transformar em uma só, que é como que se calcula a precificação do trabalho de acordo com o tempo, né? Sendo iniciante, para conseguir ser claro nos primeiros orçamentos. Vamos lá, gente. Tipo, considerando essa questão de tempo que você vai gastar, os materiais que você vai usar e todas essas coisas, como é que você calcula, né, o seu preço ali, né? O Leone que fez o curso já sabe que lá a gente dá uma ferramenta justamente nesse lugar, né? A nossa ferramenta, ela vai destrinchando por aba toda essa sua necessidade, dos seus custos de estrutura até o valor final que você vai cobrar. Na falta dessa ferramenta, eu vou tentar dar umas dicas aqui para vocês de como calcular, tá? Eu acho que é primordial você levar tudo em consideração. Não dá para ser a hora homem que vocês falam, né? Você na máquina. Porque você está depreciando a luz, a internet, a própria máquina, a cadeira que você senta. Tem todo um contexto aí para você prestar o serviço. Só você sozinho, o serviço não sai. E tudo isso que você está depreciando tem sim que entrar na conta. Tudo entra na conta, gente. A luz, a internet, o computador, porque o computador quebrou. Uma hora você vai ter que arrumar ou comprar outro. Quem paga isso se você calculou só a hora homem? Então eu vou dar umas dicas aqui de como você faz, tá? Então faça uma lista com a sua estrutura, os seus gastos. O que você tem aí de estrutura, desde o computador, o celular, o fone de ouvido e os softwares que você usa. Se você paga um Adobe ou algum outro programa aí, vocês fazem motion, fazem animação, tem alguns outros programas que vocês pagam, façam uma lista desse custo, tá? O que você tem? Uma coisa é o custo mensal que você tem. Então, dilua essa conta que você vai fazer em custo mensal, tá? Então, vamos supor que o meu computador é de 5 mil reais. Quanto que eu teria que guardar por mês para repor esse computador em um ano? Tem que guardar 400 reais. Então, você põe esse valor na conta, a parcela proporcional ao custo mensal, tá? Tô tentando elucidar aqui. Quanto eu pago de conta de luz? 100 reais. Internet, 100 reais. E aí você vai somando. No final, você vai ter lá um custo de 3 mil ou 5 mil reais por mês de estrutura dessa ferramenta, que não tem nada a ver com a sua hora de trabalho, tá? Então, primeiro é essa conta que você faz. Depois você vai entender o seu salário. Então, quanto a minha empresa vai me pagar de salário? Vai me pagar 3 mil reais por mês. Vai me pagar 5 mil reais por mês. Isso é outro lugar de você pensar. Às vezes, Leone, a pessoa tem dificuldade de entender quanto deveria ser esse salário dela. E aí eu falo, pesquise no mercado de trabalho quanto pagariam para um profissional igual você. Simples assim. Como se você fosse buscar uma vaga de emprego mesmo. Aí você vai entender quanto que você receberia de salário. No Glassdoor tem isso, né? Exatamente. O Glassdoor tem isso, é uma ferramenta que eu dou. Só que você não vai buscar um emprego numa multinacional. A multinacional vai ter um poder aquisitivo de te pagar um salário muito maior que você mesmo. Procure um salário na mesma proporção que você vive e tem de realidade na sua empresa. Então, se eu sou microempreendedor, eu vou procurar uma empresa micro de salário para eu ter como referência, tá bom? Porque às vezes a pessoa joga lá no Glassdoor, vê aqueles salários exorbitantes, claro que eu não consigo pagar. Tem que ser de acordo com a proporção. Primeira coisa. Então você entendeu a sua estrutura, aquele custo mensal, entende quanto você quer ganhar por mês e depois quantas horas dedicadas de trabalho você consegue ter no mês de produção. Olha o que eu tô falando. Não é de internet, Instagram, pagamento de conta, é de produção, é mão na massa, porque a produção é que vira dinheiro, tá? É ilustrando, é criando. Eu consigo trabalhar 4 horas por dia, por exemplo, ilustrando. Isso vai dar o quê? Uma média de 20 horas no mês? 22 horas no mês? Tá? Você vai somar o seu salário, vai somar essa estrutura mensal, vai dar, vamos supor, na nossa matemática aqui, 16 mil reais.
você vai fazer o proporcional desses R$6.000 para a hora. Para que hora? Essas 22 produtivas, as 20 produtivas. Gente, se alguém hoje mentir para mim, falar que está produzindo mais de 4 horas por dia, é mentiroso. O nariz vai crescer. Pós-pandemia, ninguém está conseguindo fazer isso, tá? Todo mundo se distrai, vai olhar um WhatsApp, um Instagram, pega um café, menos produzir. Então, eu falo que o limite, né, o estagnado tá em 6 horas. O pessoal na produtividade normal tá em 4 horas diárias, ok? De produção, mão na massa. Vou sempre frisar isso aqui para vocês. E aí vocês fazem esse proporcional. Hora, que não é só hora homem, mas tem a estrutura, versus o tempo que você vai dedicar àquele projeto. Então, vamos supor que eu vou fazer um projeto que eu vou ficar 3 horas, e aí eu descobri que essas 3 horas deu R$1.500. Eu vou parar aí? Não. Você ainda tem que pôr uma margem de lucro nesse valor. Por quê? Se o cliente pedir desconto, você vai tirar da onde? Do seu custo de estrutura? Do seu valor de salário? Não. Adicione uma margem de lucro, que pode ser de 20%, que é uma média que a gente usa, tá? 20% de lucro, para então depois passar o preço para o cliente. Quanto maior essa margem, melhor para você negociar preço. Imagina que você pôs 20%, a pessoa pediu 10% de desconto. Você vai ter lucro só de 10% depois de pagar as contas? É pouco. E leve em consideração quem está pedindo esse orçamento. Então eu sempre brinco. É um banco que me pediu o orçamento, a minha margem vai para 50%, 60% de lucro. Ah, é o Afonso? Eu vou cobrar 20% de lucro. A gente tem que ter esse discernimento de quem que está pedindo o orçamento. Sim. Isso vai fazer total diferença. Gente, pode ser o mesmo trabalho. Você vai gastar as mesmas horas. Só que o resultado esse resultado vai valorizar e vai agregar mais para um banco ou para o Afonso? É isso que vocês têm que pensar na hora de precificar. Sim, sim. Eu acho que da parte da produção mesmo, né? De contar as horas de trabalho, isso é uma coisa muito importante. Porque, tipo, a gente imagina que a gente trabalha, por exemplo, 8 horas por dia. Ah, eu começo às 8, paro no almoço, vou até umas 6 da tarde e acabou. Ou não, às vezes a pessoa trabalha de madrugada, outro horário, mas beleza. Você calcula ali por cima, acho que eu trabalho umas 8 horas, até 10 por dia. Mas, a partir do momento que você usa um timer, na hora que você está trabalhando, por exemplo, abrir o Photoshop, vou começar a desenhar, dei um play no timer com o nome da tarefa lá que eu estou fazendo. E você pausa toda vez que você for levantar, para olhar a rede social, ir almoçar, fazer qualquer coisa. E dar play só na hora que você está produzindo. Você percebe que essas 8 horas, igual a Michelle falou, vira 4 horas fácil. Tenho para mim, assim, que eu já faço esse controle de tempo há algum tempo já, há alguns anos, que o dia produtivo para mim é quando eu faço 6 horas. Pra mim também. Mesma coisa. Quando eu consegui fazer 6, é porque eu realmente produzi bem. Mas o normal é um pouco menos, 5, 4,5, aquela coisa assim. Exato. Então, é normal, é aquele lance do foco mesmo. E sobre essa questão da precificação, de primeira talvez você não saiba exatamente quanto tempo você vai gastar, se você não tem essa prática. Mas hoje, por exemplo, para o trabalho que eu faço, que eu tenho feito arte para jogo, card game, eu sei uma média de horas que eu vou gastar para fazer a carta. Eu sei que eu não faço com menos de 30 e vou, sei lá, até umas 40 e pouco, sei lá. Então, eu sei que, por exemplo, se eu tô na hora 15, eu sei que invariavelmente eu vou precisar de mais 15 horas ali de trabalho, porque eu já fiz muito, eu sei qual que é o processo, eu entendo que esse processo é demorado. E claro que ainda tem a questão que pode vir a alteração do cliente, todas aquelas coisas, você tem que ter uma margem aí também, né? O que eu falo, Leone, sempre, que precificação e qualidade de valor que você vai agregar, né, nesse preço, é autoconhecimento. Então, é o autoconhecimento da sua produtividade, né? Então, ter um timer é essencial. Hoje, a gente tem várias ferramentas. Tem essa que precisa dar o play, igual você falou, por projeto, por tal. E tem o Timely, que é uma ferramenta que você faz download, fica na sua máquina, e ele conta a sua vida para todo mundo no relatório depois. Né? Quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou no e-mail e etc. Ele gera esse... Ele quer te humilhar, na verdade, né? Muito bom. Eu falo que ele é fofoqueiro, vai contar tudo para todo mundo. Então, o que é importante você ter? A ferramenta.
O Toggle é uma ferramenta bacana, que você usa, tem que dar o play, gratuita, você não precisa pagar. Sim. O Timely, eu falo que é para aquele Afonso que vai esquecer de apertar o play, né? Sim. Eu total. Que quando ele vê, ele já tá na metade do trabalho e não apertou o play. Então é importante ele ter essa ferramenta, por pelo menos assim 3 meses, para ter esse autoconhecimento. Depois ele desabilita, para de pagar, não tem problema. Mas é bom investir para ter essa noção de tempo que você, Leone, já tem e alguns não tem, nunca fizeram. Sim. E a gente, chutando por alto, a gente erra muito. Não, a gente não gasta demais. as horas que a gente... E sabe o que acontece? O preço não fica justo. Não fica justo para você nem para o cliente. Porque se você errar para muito, o cliente está pagando muito além do que deveria. E se você chutar para baixo, você paga para trabalhar. Ontem me fizeram a seguinte pergunta, né? A turma do meu curso. Michele, eu fiquei mais rápido. Fica mais barato? Não. Ao contrário, fica mais caro. Você ficou bom, ficou melhor, porque você tá mais rápido. É mais experiência, então, né? É mais experiência. Não é para cobrar menos porque você tá gastando menos tempo. Então, essa base de horas que você cria é justamente para não abaixar preço, né? Sim. O que eu resolveria em 10 horas, eu fiz em 5, lucrei 5 horas de trabalho. Isso vira lucro, ok? Pelo menos pro tipo de trabalho que eu faço, eu comecei a ficar mais rápido, por exemplo, eu vou usar essas horas extras para fazer com mais calma e, tipo, tentar entregar um trabalho melhor também. Porque, claro, você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer o trabalho de 10 em 5, entregar, o cliente ficou satisfeito e ok. Exato. Ou você pode também fazer com mais calma e usar esse tempo para fazer mais estudos, pensar melhor no que você está fazendo e desenvolver o seu trabalho para dar um up na qualidade também, né? Para você conseguir clientes que pagam assim, mais depois. O criativo tem que estar satisfeito com a entrega, né? Sim. Senão, ele vai entregar insatisfeito e tal, e esse trabalho nem vai render frutos e etc. Então, você tem que estar satisfeito com aquilo. Se você fez em 5 horas e está satisfeito, manda bala, entrega, tá tudo bem. Agora, se você não tá, complemente essas horas e vai aprimorando o seu processo. A gente tem aqui algumas perguntas que são relacionadas à reserva financeira, economia e tal. O Fausto, por exemplo, Fausto Vitor, perguntou como se organizar para ter sempre uma grana. Em certos momentos aparecem clientes, mas em momentos eles simplesmente não aparecem. E o Josiel fez uma pergunta parecida, que é o seguinte: sendo freelancer, é importante ter uma reserva de dinheiro para a época de vacas magras. Qual valor você considera um valor bom para se ter de reserva? Uns 6 meses, 1 ano? E qual a sua estratégia para conseguir guardar esse dinheiro e não torrar em videogame? Adorei, não torrar em videogame. Muito bom, José. Vamos lá, respondendo Fausto e José numa tacada só. A gente está falando de reserva financeira, tá? Essa é a resposta para a pergunta dos dois. Reserva financeira, o ideal é um ano de reserva das suas despesas fixas. Daquilo que você tem a obrigação mensal de pagar, incluindo o seu salário. Então não adianta pôr só a luz, a internet, o computador e esquecer do seu próprio salário. Então o salário entra nessa conta, tá? Então se eu gasto 2 mil por mês, eu tenho que fazer isso vezes 12 e ter a minha reserva anual, tá? Semestral é razoável. Então tudo bem você ter 6 meses. Só que a gente acabou de ter a pandemia e mostrou para todo mundo que 6 meses de reserva é pouco. A pandemia, que todo mundo achou que ia durar 3, 4 meses, 2 anos de pandemia, né? Então, gente, não façam menos de 1 ano de reserva, tá bem? Essa é a margem de segurança de vocês. Passar de 1 ano, lindo, vai ganhar a estrelinha da Michele. Simples assim. Quanto mais, melhor, tá bom? Esse lado do exagero nunca é demais. Primeira coisa, esse é o valor. Então, somou lá a sua despesa fixa com o seu salário, multiplica por 12, é a reserva que você vai ter. Nossa, mas tudo isso, vou ter que ter 60 mil de reserva? Gente, não é da noite pro dia. É igual construir casa, é um tijolinho por vez, tá bom? Não é para sair correndo, desesperado, colocando tudo em reserva e ficando sem dinheiro todo mês. Qual que é o método de fazer isso? Você vai estabelecer um valor de reserva mensal, vai se comprometer isso como se fosse um boleto a pagar. Igual você paga a luz, a água, o telefone, você vai ter o boleto reserva. E isso tem que ser prioridade. Não é o que sobra. O que sobra, né? O que sobra não sobra, ultimamente. Então ele tem que ser um boleto a pagar e entrar nas suas despesas fixas do mês.
Então, se eu me comprometer a guardar R$500 por mês, todo mês eu vou lá, pego R$500 e coloco em um investimento. Não é para colocar numa poupança, não é para colocar na gaveta de casa, é para colocar num lugar que tenha rendimentos, para você fazer esse bolo crescer e trabalhar por si só, tá? Vocês, criativos, que estão começando, que nem tem reserva, não é para se arriscar com investimentos, ações, variáveis, tá? Vamos devagarzinho, né? Pé no chão. Se possível, entre em contato com alguém que entende do assunto, um assessor para te ajudar. Eu sempre falo para esse dinheiro da reserva ir para renda fixa, tá? A renda fixa são os mais simples. Qualquer banco digital, tradicional ou corretora, você pode aplicar. São CDB, LCI, né? Essas siglas que mais aparecem pra gente quando a gente coloca lá renda fixa. Qual que é o bom disso? Você vai saber o quanto vai render e vai render todo dia. A poupança, ela só rende depois de 30 dias. Se eu tirar o dinheiro com 15 dias, eu não ganhei nada. Esses fundos de renda fixa, se você tirar com 15 dias, já vai ter um troquinho lá de rendimento para você. Essa é a diferença de saber onde pôr o dinheiro. E por que renda fixa? Porque você pode precisar, ela chama reserva de emergência. Você pode precisar dela amanhã. Escolheu o fundo errado, um fundo que demora 90 dias para resgatar o dinheiro. Isso já não é reserva de emergência. 90 dias para quem está precisando amanhã do dinheiro. Então tem que tomar cuidado onde também coloca a reserva, tá? E aí você vai escalonando e colocando esses R$500 mensais. Ah, peguei um job incrível, pagou muito bem. Eu vou pegar esse dinheiro e pôr no bolso? Não, eu vou lembrar que eu estou construindo uma reserva e vou mandar esse dinheiro para a reserva. O mal dos criativos é quando aparece um dinheiro assim, né, de um job muito bom, que a pessoa nunca pegou, logo quer pegar para ele e fazer alguma coisa de desejo, um tênis, uma viagem e etc. Gente, tudo bem fazer isso, mas faça com moderação. Lembre que tem que ter a reserva. Então, pega uma parte para esse seu sonho de consumo, mas priorize a sua reserva, porque é assim que a reserva de 60 mil não vai demorar tanto para chegar. Você vai ter aqueles R$500 mensais e nesse aporte intermediário que eu chamo, que pode ser de 5 mil, pode ser de 10 mil, porque é um job muito legal, você vai alcançar mais rápido essa reserva, tá? Priorizem a reserva na vida de vocês para conquistar sonhos, sustentabilidade e independência financeira. Tá? Aquele negócio de, depois eu guardo, eu tô nova ainda. Gente, quanto antes começar, melhor. Se eu soubesse de tudo que eu sei antes, há mais de 20 anos atrás, poxa, minha vida era outra. Então aproveitem que hoje vocês têm informação e a gente tá aqui dando dica de como fazer, né? E onde fazer também. Sim. Isso faz toda a diferença. O Fausto, né? Agora eu não sei se foi José ou Fausto, falou do videogame. Como não gastar com o videogame? Como não gastar com o iFood, né? Que são os lugares que a gente sempre gasta. Foco. Foco no seu objetivo. O que é mais importante? O videogame ou o dia de amanhã e depois? O videogame. Você vai comer... Não, aí eu vou te perguntar, Leone. Você vai comer videogame? Você vai dormir no videogame? O videogame vai sanar sua saúde? É esse lugar que você tem que pensar. Sabe como que eu fico, Leone? Às vezes eu vejo as pessoas sem reserva, mas a pessoa tem um iPhone 13. Gente, quanto custa o iPhone 13? Primeira coisa. Que é o do ano, né? Opa, é o do ano, né? Quero ter o que chegou agora. Ficou na fila de espera lá pra comprar. Ok, você tem um iPhone 13. Mas você tem convênio? Porque se você ficar doente, você vai pro SUS? O iPhone 13 aqui, né? Mas vai pro SUS. Gente, prioridade na vida de vocês. Bem-estar na vida de vocês, né? Na organização financeira eu falo de uma pirâmide que você viu no curso, né? Sim, sim. Pirâmide de Maslow, que ele fez os estudos das nossas necessidades básicas. Então, assim, o que é necessidade básica? Ter onde morar, o que comer, saúde, educação. Se o seu sonho de consumo não está afetando nada disso da sua estrutura básica de vida, bora, vai lá. Agora, se você está precisando primeiro estabilizar isso, é foco. Aí não vai para o videogame, não vai para o iFood, não vai para algum outro lugar. Sim. Bom, a Michelle estava falando sobre investimento, né? Sobre a questão de você não pegar o seu dinheirinho que você tem guardado e colocar numa poupança ou deixar
juntando pé de aranha lá na conta corrente, o que você diz pro Felipe Vasquez, por exemplo, que fez a seguinte pergunta: poderiam pincelar sobre renda variável e investimento para a aposentadoria? Vejo poucos artistas sabendo disso. A gente falou de aposentadoria um tempinho atrás, né? Quando a gente falou do recolhimento do INSS. Sim. Investir é olhar para esse lugar, é olhar para o seu futuro. Primeira coisa, Felipe, eu duvido que você vai se aposentar. Primeira coisa. Mas eu aposto que você vai diminuir o seu ritmo de trabalho. Então, para esse momento, eu chamo de aposentadoria. Para esse momento, eu chamo que você tem que ter um dinheiro para esse momento, tá? Então, o que é importante? A gente tem uma ordem de prioridade. Primeiro a reserva de emergência, para depois a aposentadoria. Quem quer guardar direto para a aposentadoria acaba não construindo nada, tá? Porque coisas acontecem no meio do caminho e você precisa usar o dinheiro. E acaba tirando o foco objetivo daquele dinheiro que você estava guardando. Primeira coisa. Então, primeiro a reserva de emergência, depois a aposentadoria e outros objetivos. Você primeiro tem que entender quanto é que você precisa nessa aposentadoria. Você vai viver Sim. Lá na frente, quando você diminuir o ritmo de trabalho, qual vai ser seu custo de vida? Quanto que você vai precisar por mês? Eu vou precisar de 10 mil reais por mês ou vou precisar de 5 mil reais por mês? Primeira coisa é fazer conta. Eu descobri que eu tenho que ter 1 milhão para diminuir o meu ritmo de trabalho. E esses números são reais. Eu tenho clientes que vão ter que ter 3 milhões, tá? É grana pra caramba. Para poder manter o estilo de vida, no caso, né? Exatamente, você chegou onde eu ia chegar. Uma coisa é você diminuir o ritmo de trabalho e também cair o seu estilo de vida. Tudo bem. Outra coisa é você diminuir o ritmo de trabalho e querer manter aqui o estilo de vida. Aí a conta não vai fechar. Então faça essa conta hoje de quanto você vai precisar daqui 15, 20 anos. E comece hoje essa reservinha. Então construa essa reserva de emergência, em seguida comece a dar aposentadoria, que eu falo que é diminuição do ritmo de trabalho, porque ninguém consegue parar totalmente, mas pensando assim, quanto que eu tenho que chegar? E aí sim, você vai escolher um fundo de renda variável, não fixa, porque a fixa é esse lugar da reserva de emergência. Você vai escolher um fundo de renda variável para pôr esse dinheiro. Aí ele fala assim, fala aí qual fundo de renda variável a gente põe o dinheiro. Não, Felipe. Por quê? O dinheiro vai para o fundo de acordo com o seu objetivo. Olha só. Você falar que é 2015, você estava guardando um dinheiro para se aposentar em 2030, é diferente de 2040, 2050. Tá? Esse time faz total diferença para escolher o fundo que você vai investir. Outra coisa, a gente tem que entender o comportamento do fundo. Ele tem um histórico, né? Quando a gente vai escolher um fundo, você pede na corretora, pede para o seu assessor te mostrar o gráfico de comportamento desse fundo. Como foi esse fundo na pandemia? Ele caiu, sobreviveu, voltou a render? É normal o fundo cair. Quem tem estômago, lida com ações, sabe que dorme com 50 mil e acorda com 20 mil. E a pessoa tá tudo bem, porque ela sabe que daqui 3 meses vai virar 100. Ela tem tempo e emocional para lidar com isso na renda variável. Se você não tem, não se arrisque. O segredo é ter uma assessoria, alguém que entenda do assunto para te ajudar a escolher os fundos. Na internet, temos diversos influencers digitais financeiros, dando dicas, falando de fundo, falando de trader e etc. Mas cuidado, eles não estão olhando para a sua vida, para a sua necessidade. Eles estão olhando um número, um índice e uma variável de mercado. Então hoje aquele fundo tá bom, aquele fundo é legal, mas pode ser que daqui 3 anos tenha que mudar porque ele já não é mais legal. E como você vai fazer isso sozinho, sem orientação? É nesse lugar que eu quero cuidado com o dinheiro na renda variável. Tem acompanhamento profissional, tem alguém que entenda do assunto, que vai falar assim, Afonso, seu dinheiro está em tal investimento, que tal colocar nesse outro lugar, porque eu acho que ele não está indo tão bem mais, esse aqui está indo melhor. Aí o Afonso vai e faz a movimentação financeira. Agora o Afonso olhar aquela cartela de investimento, fazer minha mãe mandou e pôr o dinheiro dele, é um tiro no pé, tá? Não vou dar nome de investimento, porque o que tá bom hoje pode estar péssimo amanhã ou depois, quando alguém estiver vendo essa live. Tá bem? Sim, claro.
Bom, Michele, a gente recebeu várias perguntas de pessoas que recebem ou querem receber recursos do estrangeiro, freelancers para clientes estrangeiros, e muitas perguntas relacionadas a isso. Como que faz para declarar esse dinheiro e tudo mais? Você podia falar um pouco para a gente em relação à emissão de nota e tudo mais? Como que faz com esse dinheiro que vem de fora? Vamos lá. Posso e devo falar isso para vocês, né? É uma das missões aqui da nossa conversa. Então vamos lá. Qualquer dinheiro recebido tem que ser justificado. Eu tenho um case real de um cliente que recebeu 60 mil reais, né, e não dólares, o ano passado, e só embolsou o dinheiro. 60 mil reais é expressivo de um dinheiro vindo de fora. É diferente de falar $1.000, né? 6 mil reais. A pessoa foi 60 mil reais. E aí ele simplesmente recebeu, embolsou e começou a gastar no País da Maravilha. Gente, risco total. Então vamos lá. Todo dinheiro, toda transação internacional é comunicada. Não pense você que ninguém está sabendo que seu dinheiro entrou no país e que foi para sua conta. Primeira coisa, tá? Então, vou falar um passo a passo aqui da burocracia primeiro. Fiz um trabalho para alguém lá fora, Nova York, Canadá, Portugal, qualquer lugar, tá? Internacional. Eu vou emitir nota fiscal? Vai, mas não para essa pessoa. O que você vai emitir chama invoice. Depois a gente põe o link aqui do Invoice Generator, que você faz online, ele te ajuda a montar esse invoice, tá bom? Sim, eu uso ele inclusive. Eu também. Maravilhoso. Então você vai primeiro fazer um invoice com o valor da moeda internacional, né, de acordo com o que foi precificado. Vamos supor $1.000. Você vai fazer um invoice escrito em inglês, tá? Não em português, o invoice. O que é o trabalho, a moeda, $1.000, e vai mandar para a pessoa te pagar. Nesse invoice, você também vai informar o método de recebimento. Por quê? A gente tem vários métodos de recebimento. Hoje, a coisa, graças a Deus, evoluiu muito. A gente ficava refém dos bancos, né, das instituições tradicionais, de receberem a remessa, depois liberar, fazer câmbio, etc. Hoje, a gente tem outros intermediários para fazer isso para a gente. A gente tem plataformas como PayPal, Remessa Online, Wise, enfim, MoneyGram. Tem vários lugares que vocês podem receber o dinheiro de vocês, tá bom? Então, a pessoa recebeu o invoice, vai receber o método de pagamento, quem que vai fazer aí a ponte, o intermediário, e vai mandar o dinheiro. Vamos supor que mandou no PayPal o dinheiro. Caiu lá $1.000, porque o PayPal cai em dólar. Ok? Vai sempre cair na moeda que você recebeu. 1.000 euros, franco suíço, o que for, tá bom? Caiu lá. Ah, já faço nota fiscal? Não, não é para fazer nota fiscal naquele momento. Primeiro, você vai fazer a migração do dinheiro para sua conta PJ. Olha o que eu tô falando. Conta PJ e não PEP, tá? Exato. Porque a gente vai emitir nota fiscal primeiro. Não é para ir para o seu bolso primeiro. Olha a nossa regrinha aqui de burocracia e gestão financeira. Então você vai, essa plataforma já deve reter uma taxa, né? Porque ela foi a intermediária. Você vai fazer o câmbio e vai mandar esse dinheiro para sua conta PJ. Quando chegar na PJ, esses $1.000 viraram R$4.800. Porque já tem umas retenções pelo caminho, né? Os pedágios que eu costumo brincar. Já pagou pedágio até chegar na PJ. R$4.800. Esse valor, convertido em reais, é que você vai emitir uma nota fiscal. Aí sim, você vai abrir o sistema de nota fiscal do seu estado, da sua cidade, e vai emitir a nota. Essa nota você faz em português, não em inglês, ok? Porque é para o Brasil essa nota. É para justificar para a Receita Federal a entrada do dinheiro. Então, não é para fazer em inglês, é para fazer em português. Você vai colocar o descritivo do trabalho, o valor em reais. Porém, faça link com a invoice, tá? Para aquela nota corresponde à invoice de número X. Enumere e nomeie a sua invoice. Então, vamos supor que a invoice era número 15. Então, você vai colocar referente à invoice número 15, cliente Facebook, tá? Tem que ter link, nota e invoice, porque se um dia a fiscalização chegar, eles vão cruzar esses dois documentos, ok?
Resolvido isso, você fez a nota fiscal. A partir daí, com a nota fiscal, você vai recolher um imposto dentro do Brasil. Se você for MEI, você vai recolher só aquela data fixa. Se você for Simples Nacional, vai ser de 6% a 15%, dependendo do seu enquadramento fiscal. Se você for lucro presumido, pode chegar em até 30%. Depende aí, né, dos enquadramentos, de quando você está enquadrado. Normalmente, paga aí em torno de 23% a 26% o lucro presumido, tá bem? Pagou o imposto junto com as outras notas do Brasil. Você não vai fazer uma guia à parte para pagar imposto. O seu contador vai emitir, junto com o faturamento total do mês, o recolhimento. Então, não se preocupe em fazer uma guia à parte, pagar imposto só dessa nota, tá? Ela vai entrar na mesma logística do seu faturamento mensal. Isso é importante vocês saberem, porque às vezes a pessoa está tão preocupada que é uma guia só daquela nota. Não, Sim. Vai entrar no seu bolão ali do mês. O problema é que o nosso tomador de serviço internacional não tem CNPJ. Ele não tem dentro do Brasil ou não tem um CPF. Então você vai emitir essa nota dentro do sistema aí da sua prefeitura, né, para emitir. Você vai emitir sem tomador de serviços, que chama. E aí você não precisa colocar os dados de ninguém, porque é internacional, tá bom? Tudo isso é checado, gente. Não se enganem, não acho que ninguém tá olhando. Tudo isso é checado, tá bom? Não deem trucão. Tudo isso é checado. Então, emitiu a nota fiscal, vai ter o recolhimento de imposto. Agora sim, aquele dinheiro tá no fluxo de caixa da empresa, tá na conta corrente. Vou tirar tudo? Não, né? Lembra? A gente vai tirar o nosso salário mensal normal. O máximo que você vai fazer é dar aquele upgrade na reserva de emergência da empresa, que é o que eu falei pra vocês. Pô, ganhei dólar, ganhei muito mais. Meu caixa tá seguro aqui por 5 meses. Então, eu posso pegar uma parte e colocar na nossa reserva de emergência, tá? É importante não converter, pegar esses R$4.800, além do salário, só porque recebeu em dólar, só porque recebeu a mais. Tem aí a conduta, o hábito e a disciplina de lidar com o seu dinheiro na conta corrente PJ, tá bem? Então, tem sim sempre que emitir nota fiscal. Começa pelo invoice, que é o documento que vale internacionalmente. Depois, no território brasileiro, a nota fiscal. Em português, a nota fiscal e o invoice em inglês, tá? Que eu sei que isso são as dúvidas. Ah, preciso declarar no imposto de renda? Vamos lá. A pessoa jurídica já vai declarar o faturamento dela no imposto de renda, pessoa jurídica. Então, esse ganho, esse recebimento está dentro. O contador vai falar assim, olha, você faturou no ano R$120 mil. Nesses R$120 mil já está essa nota internacional. Não se preocupe, tá bom? Agora, se você receber como pessoa física, você tem que sim pôr no seu imposto de renda pessoa física. Ou seja, caiu no PayPal, eu fiz o câmbio, pus na minha conta pessoa física, igual esse meu cliente que eu contei, coloquei na minha conta pessoa física e não emiti nota. Opa, vou ter que pôr no meu imposto de renda e pagar imposto sobre isso. E aí o imposto é muito maior do que você pagaria como pessoa jurídica. Por isso que a gente fala para priorizar esse caminho jurídico como um benefício fiscal, tá? Uma economia fiscal para vocês. Porque se você for pagar depois lá no imposto de renda, você vai pagar numa alíquota muito maior do que você pagaria como PJ, tá? Então, esse recebimento entra sim no imposto de renda da empresa ou de pessoa física, de acordo aí com a negociação e a transição do dinheiro como ele foi feito, tá? Às vezes a pessoa quer economizar a taxa, né? Fazer milagre. Taxas de câmbio, no caso do PayPal, por exemplo, a taxa é alta, aí tem... Por exemplo, a gente que recebe direto no banco, o banco também cobra uma taxa dessa transação. Exatamente. Por isso que eu falo, gente, não é para pegar a nossa moeda, jogar lá embaixo, porque o cara tá pagando de fora. A gente vai ter as nossas obrigações internas aqui para o dinheiro aparecer na sua conta no finalmente. Então, não se iludam, tá bom? Essas taxas são, sim, obrigatórias, a gente tem que pagar, IOF tem que pagar, não tem como, tá bom? O que eu falo para você escolher o melhor método? Pesquisa. Por quê? Hoje, o PayPal tá bom, vamos supor. Mas amanhã ele pode não ser a melhor plataforma, porque tem outra com taxa melhor, facilitando esse meio de pagamento. Ou até os bancos, né? Gente, tem plataforma e tem banco que ainda faz isso, tá? Até os Correios fazem esse papel.
Para quem não sabe, os Correios também fazem. O que você, na hora da pesquisa, tem que ter como prioridade? A segurança da plataforma, olhar se essa plataforma nunca foi, né, corrompida, não tem desvio. Olha no Reclame Aqui, olha no Google a reputação da plataforma, pergunte para os amigos, tá bom? Avaliar as taxas, o prazo dessa transição de dinheiro que a gente falou aqui que tem que acontecer. Isso vai demorar 15 dias, vai demorar 30 dias, isso é super importante. Tem gente que acha que é do dia para a noite, né? E dependendo da plataforma, não é. E a transparência das operações, tá? Isso é super importante na vida de vocês. Não deixem passar essa logística, né? Então façam essa análise e aí escolhe a plataforma. Se você for deixar o dinheiro em alguma plataforma, gente, dinheiro parado é prejuízo. Você está simplesmente perdendo dinheiro. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu deixo lá no PayPal porque está em dólar. Tem rendimentos? Ou é um dinheiro só parado no PayPal? A gente tem que levar isso em consideração, tá? Tem uma cliente lá que pôs no PicPay, descobriu um investimento no PicPay que está ganhando muito dinheiro. Legal, não está parado no PicPay, né? Então, é importante você entender que deixar só um dinheiro lá, mesmo que em dólar, você pode estar perdendo dinheiro. Eu estou esperando para ver se o dólar aumenta, se eu ganho um pouco mais. Cuidado com essas esperas. Você pode perder dinheiro com essas esperas, tá? Não sei se eu respondi todas, se eu passei alguma coisa, me apontem, por favor. Não, eu acho que foi sim a resposta geral de todas as perguntas relacionadas a isso. Mas eu acredito que as pessoas que estão assistindo devem ter outras perguntas. Algumas dúvidas foram sanadas e surgiram outras perguntas, mas nosso tempo aqui não é infinito, a gente estendeu bastante essa conversa. Nossa, a gente tá horas batendo esse papo. Eu tô adorando, porque eu adoro falar sobre isso, né? Mas cansa o ouvinte. Não, eu tô achando ótimo também. Eu acho que foi muito importante a sua participação aqui no bate-papo. É um conteúdo que a gente há muito tempo queria trazer, mas eu tenho certeza que vão surgir outras dúvidas, as pessoas querem saber mais. Além do curso da Ubuntu, que já tem lá no site, né? Que você tem o curso, que inclusive ele foi feito com turma, eu vi, né, quando eu assisti, tem as lives de pergunta e resposta. Se a pessoa for fazer o curso hoje, por exemplo, ela tem acesso a essas lives? Como é que funciona? Se vai ter outras turmas? Explica pra gente, Michelle. Por enquanto, a gente tem a turma 1 e 2 em andamento. A turma 3 vai abrir no segundo semestre. E eu vou dar um presente. Para quem estiver assistindo essa live, quando abrir a inscrição, a gente vai dar um voucher de desconto. Fala, eu vi a live do Leone, né? Escreve no info@ubuntu.com.br e aí eu devolvo um cupom de desconto para vocês fazerem o curso, tá bem? Legal. Esse curso essa turma 3 vai abrir no segundo semestre. Então fiquem atentos no nosso canal no Instagram, no nosso site, que são as vias de comunicação de abertura das turmas, tá bem? Eu faço assim por etapa, porque tem todo um atendimento e etc. Então eu não deixo o curso aberto, por quê? É bacana eu entender o perfil de cada turma, as dúvidas de cada turma. Então, você vê uma live de uma turma 1 ou 2 e você tá com outras dúvidas, não é a mesma coisa, né? Eu gosto de sanar o que aquele grupo tem de dúvida e quer saber. Então, a gente fechou a turma 2, eles vão acabar esse semestre, e no segundo semestre a gente vai abrir a turma 3, tá bom? Fiquem atentos e terão esse presente, esse desconto que eu vou dar para vocês. É só escrever no info@ubuntu e aí eu devolvo o voucher de desconto para vocês, tá? E esse curso vai estar maior, na verdade. A gente vai acrescentar módulos. Então vai ter mais informação do que você já teve, Leone. Nossa, que bom, né? Porque a necessidade vem vindo, e aí eu vou criando conteúdo para sanar essas necessidades, essas dúvidas, né? O que eu falo? Vocês freelas e autônomos, não tem quem faça por vocês. Mas a gente tem alguns profissionais específicos que vão resolver o problema de vocês. Quem são esses profissionais? Advogado, contador, né? Ou algum assessor de investimento. Só que, para conversar com essas pessoas, vocês têm que ter um mínimo de informação, um mínimo de conhecimento. Não é só aprovar, não é só falar, ele está falando, eu concordo. Eu gosto que vocês tenham o mínimo da informação para que tenham postura e poder de decisão e autonomia,
né? Não fiquem refém de qualquer prestador de serviço, de qualquer pessoa que venha falar com você. Então, nessa nossa meta, né, de dar essa autonomia para vocês, é que o curso vai crescendo, módulos vão surgindo, enfim, é isso. Não, muito legal. Então, para deixar bem claro, se a pessoa agora ela viu o vídeo na data de publicação, se ela entrar no site da Ubuntu, ela tem que esperar a próxima turma, vai ter uma lista de espera. Boa, vai ter a lista de espera, se inscreva na lista de espera, porque quem está na lista de espera tem a pré-venda, tá? Porque as vagas são limitadas, também tem isso. Sim. Eu não abro turma com 200 alunos, não, tá? As vagas são limitadas. Então, a pré-venda, eu aviso quem está na lista de espera, abro antes para essas pessoas inscrições do que abrir para o público em geral, tá bem? Então, por favor, quem estiver vendo a live, esse nosso bate-papo, entra, se inscreva na nossa lista de espera para você ser avisado do curso. Também acompanhe o nosso Instagram, que lá tem dicas, eu sou bem direta em como fazer as coisas e etc. E também vou avisar aqui, Leone, que é super importante para mim e para vocês também, a Ubuntu está com uma campanha que chama Mailing da Diversidade. O que eu quero com esse mailing? Conectar os contratantes com vocês criativos, né? Eu recebi uma demanda de projeto que a pessoa estava com dificuldade de encontrar criativos negros, fotógrafos, designers, ilustradores. Eu falei, como assim dificuldade? Tem um monte, né? Então, o que eu comecei? A campanha Mailing da Diversidade, que você já pode hoje se inscrever. Tem o link no nosso Linktree no Instagram. Você preenche um formulário e você vai para o nosso banco de dados. Esse banco de dados vai ser disponibilizado, tá, online para empresas, para todo mundo, até para vocês trocarem entre vocês portfólio, saber o que o outro faz, tá bom? Então eu estou fazendo esse banco de dados. Por favor, os criativos que estiverem vendo aqui e estiverem nesse perfil de diversidade, coloquem lá o mailing de vocês e tudo, e a gente vai divulgar, tá bom? E mesmo que você não esteja, pode preencher, que depois a gente está fazendo uma separação também. É porque a gente hoje no Brasil está tendo essa demanda de diversidade, né? Os contratantes querem essa diversidade. E aí, a gente está indo bem nesse lugar, bem nessa dor, né? A gente está sendo bem direto. Não, isso é muito, muito, muito importante mesmo. Dar acesso às pessoas que às vezes estão... Muitos profissionais incríveis aí que, por algum motivo, estão invisibilizados, não estão aparecendo para os contratantes. Muito boa essa iniciativa. Obrigada, Leone. Eu agradeço a oportunidade, o bate-papo. Afonso, desculpa alguma brincadeira. Te peguei para Cristo. Que isso. A gente está aqui para servir de exemplo. Exatamente. Eu adoro ter exemplo. Obrigada, gente, pelo convite, pela essa abertura. Acompanhe, Leone, continua acompanhando a Ubuntu. E depois vai me contando a prática do curso aí na sua vida. Claro, sim, agora eu tenho que aplicar, né, colocar as minhas finanças nas tabelinhas lá nos Excel, que já está tudo prontinho, as fórmulas e tudo para fazer os cálculos, vai facilitar bastante. Exatamente, vida pessoal e jurídica, hein? As duas aí alinhadas, o autônomo tem que ter as duas aí alinhadas para ter a sustentabilidade, né? Senão a empresa é sempre a que vai pagar o pato. Eu falo assim, tem um barco e um colete salva-vida com 2 pessoas, a PJ e a PF. Quem vai se salvar, né? Se tem um colete só. Então é importante a gente ajeitar as duas coisas. Tá certo. Se vocês tiverem outras dúvidas, quiserem fazer comentários, deixa aí nos comentários as dúvidas que ficou faltando, coisas que a gente pode, às vezes, pela nossa experiência, já responder para vocês. E também, se vocês tiverem coisas específicas, quiserem entrar em contato com a Ubuntu, procura lá no Instagram, no site, manda e-mail, né? Se vocês quiserem perguntas específicas que a gente não respondeu. E eu agradeço muito todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar aquele likezinho maroto, compartilhar com os amigos, que eu tenho certeza que é um conteúdo que vai ser muito útil para quem está começando, até para quem já tem muita experiência no mercado e não tem essa noção boa de finanças. Fortalece aí o canal, ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo. É isso aí. Parabéns pela iniciativa de colocar essa pauta no conteúdo de vocês. Valeu, muito obrigado, Michele. Valeu por dar esse tempo aqui pra gente, para responder todas essas dúvidas. Valeu, galera. A gente se vê na próxima. Valeu. Abraço. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu.